Olá, Brasil! Dia lindo, hein? Que maravilha. Nem sei em que dia as pessoas estão assistindo isso, mas esse é o Itilicast. Eu sou o Arnaldo, tô acompanhado da Renata e hoje a gente vai trocar uma ideia com o Will Pereira. A gente trabalha junto. Quem sabe, sabe, né? Mas quem não conhece, a gente faz parte do Freak News Show. Idealizador desse projeto é o Will e hoje a gente quer conversar com ele sobre isso e, claro, a regra desse programa é taça cheia, né? Preciso perguntar antes de mais nada, o que tá enchendo aí a taça de vocês? A minha vinho. Coisa mais tóxica do país que é água. Água. Porque água a cerveja. Faz um mal pra saúde. Porque a cerveja ela é filtrada, né? Tem teste de pH, tudo. A água a gente pega da torneira. Passa por cano sujo. A gente não sabe a origem do líquido onde a gente tá tomando. É. Oi, e estação de tratamento de água fede pra caralho. Se vocês já forem em um. Não, eu nunca fui. É um cheiro absurdo, assim. Minha ex morava na frente de uma. Era, realmente. Tinha vez que ela tinha esse cheirão. Ela tinha esse cheiro no cabelo. É, aquele cheirinho gostoso. Não, fica assim, o ruim da água é que, tipo, tu vai limpar. Uma vez eu fui limpar a caixa d'água daqui de casa e aí tinha um pombo morto dentro. Ai, Puta que merda. horror! Eu nunca mais limpei a caixa d'água. Deixa assim. Porra, é uma merda, cara. Acho que esse Tilicast hoje vai ser um pouco mais de risadas, porque vai ser quase que impossível falar de algum assunto sério com o William sem ele soltar alguma piada. Esse é o lado bom, não tem regra. A gente só tem que beber e conversar, que é uma coisa que a gente não consegue Sim. fazer normalmente, né? Né? Mas eu preciso perguntar uma coisa que até porque eu não sei, né? É uma curiosidade minha que vai acabar dando um norte aqui pra gente. Da onde é que veio a ideia do Freak News e quando começou exatamente? Então, a ideia do Freak é que, inclusive a Renata, né, ia muito lá na casa do Eliseu da Renata, o Eliseu, marido da Renata, pra quem não sabe. Conheço eles há, sei lá, uns 15 anos, talvez. É por aí, né? Caralho. Acho que é uns 15 anos, né, Renata? Sim. 15. Então, Desde 16 anos mais ou menos conhece a gente. Caraca, velho. O tempo passa. Então, Voa. Então ali pro 2014, 2016, às vezes eu ia lá pegar que eles pediu pizza no meu nome. Eles pediam muito pizza no meu nome pra pagar depois, né? Tipo... Entendi. Daí também eu ganhava 10% de desconto na época, então... ajudava os amigos. Aí eu ia lá buscar o dinheiro e a gente ficava conversando por horas e horas, tipo, repercutindo as bobeiras que eu acompanhava, tipo, durante esse mês que a gente não se falava. Aí, tipo, o cara sentava pra conversar ali, eram umas 2 horas de eu falando merda e, tipo, eles tendo meio que uma overdose de risada, porque eu sou meio que um esgotinho da internet, né? Tipo, tudo de ruim que desemboca na minha timeline. Aí eles falaram, tu tinha que fazer um canal, tu tinha que fazer alguma coisa na internet. Daí, tipo, desde aquela época, tinha ideia, e eu era muito fã do Pretinho Básico. Sim. Aí a ideia era fazer alguma coisa do tipo, só que não existia esse tipo de ferramenta, eu também não tinha conhecimento. Aí depois veio a pandemia, ali no comecinho de 2020, eu comprei esse microfone pra cantar, porque eu gostava de cantar, o hobby e tal, gravar uns videozinhos, brincar. E aí eu comecei a ouvir muito podcast, eu ouvia muita coisa de rádio, e aí meio que deu uma parada em conteúdo de rádio, porque o pessoal começou a fazer muita reprise, por causa da diminuição do número de pessoas nos estúdios e tal, eles começaram a reduzir a programação. E eu sou um cara meio, como eu vou dizer assim, de rotina, sabe? Eu gosto de ouvir sempre, como é que eu vou dizer assim, gosto de ter uma rotina definida da programação que eu vou consumir, sabe? E Entendi. aí, à medida que foi abrindo espaço, eu fui achando coisas novas e tal. Daí eu achei o Medo e Delírio em Brasília, que é um dos podcasts pra mim mais foda ele fala sobre política, né? Comentado de uma maneira ácida. Aí eu peguei e comecei a acompanhar e disse, cara, tem que fazer um bagulho desse pra mim. Eu tenho microfone, tenho tudo. Aí peguei e falei com o rapaz que fazia o podcast, que faz até hoje, né? Que apresenta.
Aí ele me deu umas dicas até de como editar e tal, assim, meio por cima, link de vídeo O que apresentou Medo e Delírio? Isso, Cristiano Botafogo. Caralho. Que por sinal, já que a gente falou nele, é muito bem editado. Pô, Cara, é artístico o negócio. É outro nível de edição. Tudo. O texto é bom, o texto não é aquela coisa rasa, é denso. Pra quem não ouve, até ficou uma dica, tipo, ele pega notícias do dia a dia sobre política e é escrito um roteiro em cima pra fazer a costura entre entre uma notícia e outra, e ela também tipo, ela é condensada, ela pega só os tópicos importantes pra aquele roteiro, pra aquela narrativa que tá sendo construída dentro daquele episódio. Aí tem um rapaz que é o roteirista, que é o Pedro Dal, tinha um blog chamado Medo e Delírio. E aí esse Cristiano viu o blog, tipo, sei lá, uns 6, 7 meses depois. E disse, cara, eu tenho que transformar isso aí no podcast. Aí ele pegou e começou a transformar aquilo ali em roteiro e adicionar vírgulas sonoras. O cara é muito bom, ele é um baita do narrador, porque ele é tradutor, ele é intérprete, aliás. Aí ele é muito articulado, ele trabalhava em rádio também. Aí... Foda Muito bom, mesmo. muito bom. É uma parada assim... não é o meu mundo. Eu já acompanhei bem mais, assim. Cheguei no Medo e Delírio anos atrás e é o tipo de edição... É uma comparação e... Não é uma comparação, é tipo uma referência. Eu diria que é tão genial quanto era a edição do Pânico na TV, no tempo da Rede TV. Só que, claro, no meio do podcast, assim. Eu acho genial pra caralho o modo que ele edita. Eu acho que é muito mais parecido com alguns programetes que tinha na CBN. Aqui em Santa Catarina tinha um que era após o jogo, que era também um cara que ele pegava os erros de transmissão, tipo, o cara tá narrando, o cara foi falar alguma palavra errada, daí o cara pegava aquele erro do cara e fazia uma historinha em cima, com várias vozes que ele imitava também, e com bastante efeito sonoro. Eu peguei muito mais essa referência. E até daí depois vi uma entrevista dele, ele falando que ele se inspirou muito em alguns programetes dos anos 90, 2000 da Rádio Globo. Caralho. Da Rádio Globo, da Rádio CBN. E hoje tu, assim, produzindo um podcast, porque tu encabeça o Freak News Show ali, tu faz a pauta, tu edita, enfim, é o coração do troço, é o corpo do troço. Tu tem... não é tesão a palavra, mas é isso, em ouvir podcast ainda? Então, eu ouço menos do que eu ouvia antes. Eu migrei muito pro YouTube. Eu ouço... Assim, são programas que eles são construídos em que eles funcionariam muito bem na forma de podcast. Tipo, um que eu gosto de assistir quase todo dia, a live do Medo e Delírio Brasília, alguns vídeos de react sobre diversos assuntos e tal. E são produtos que eles também funcionariam só em podcast, porque na maioria do tempo eu tô acompanhando eles minimizados, sabe? Não tô ali assistindo como uma pessoa senta e assiste um canal do YouTube. Então eu acho que eles funcionam bem também para podcast. Então eu acho que não... São podcasts sem ser podcast. Porque eles não estão numa plataforma de stream de áudio, né? Isso é bem comum, né? A gente fazer hoje em dia também, pegar algum conteúdo no YouTube que seria audiovisual e ficar só ouvindo, né? Sim. Faz isso também, né, Renato? Não. Não? Tem que ficar parado. Tem que assistir? Eu tenho que assistir. Eu não consigo, tipo, às vezes eu coloco podcast no Spotify. Assim, quando eu tô em casa, trabalhando, fazendo as coisas de casa, daí sim, que daí eu boto meu fonezinho, largo o celular num canto e vou fazendo as coisas. Mas se eu souber que esse podcast, ele tem o vídeo, eu com certeza não vou ficar longe, eu vou ficar na frente do computador assistindo. Porque eu gosto da interação. Entendi. Então, não posso dizer que eu faço isso, não faço. Que seria a experiência completa, né? E vocês começaram, tipo, desde o programa 1, juntos? Não. Conta aí, eu fui a última opção do William, cara. A ideia nasceu Ele nem pensava em mim. A ideia nasceu aí com Eliseu e a Renata.
Mas e como é que saiu da tua cabeça e se tornou um produto mesmo? Eu fazia um podcast de futebol, né? Sobre o time da Inglaterra que eu torço, que é o Arsenal. Tá aqui, ó. Tá. Tô até com a camiseta dele aqui. Aí era o podcast que ganhou de Londres. Aí eu fazia com um rapaz lá de São Paulo, desses grupos da internet que a gente tem de time de futebol e tal. Aí tinha um de WhatsApp que a gente já se conhecia, sei lá, o grupo existia desde 2014. Aí tipo, a gente tava. Isso a gente. 6 anos já tinha o grupo quando a gente começou a. Ele tinha uma página que ele falava muito sobre o Arsenal. Eu disse, cara, a gente podia transformar isso em podcast. Aí eu até, pra me distrair na pandemia, porque eu não saía pra lugar nenhum. E também pra mim aprender. Eu servi como laboratório pra tentar experimentar em cima, né? Aí a gente fez o Canhão de Londres, fizemos vários episódios. E aí eu comecei a ouvir mais, eu comecei a ter vontade de falar as coisas. Na real, o Freak News Show, ele surgiu muito mais pra fazer ironia da extrema direita, dessa galera que ascendeu ao poder. Tipo, tanto é que o primeiro... E também ri de baixaria, né? Tipo, ri de... Tipo assim, se eu não me engano, até apareceu ali um stories no meu Facebook, vai até ver se eu acho, do primeiro episódio. Teve o piloto e daí teve o episódio 1. Então era do primeiro, antes do piloto, depois do piloto. Aí ele... Eu não fazia ideia disso. Realmente não fazia ideia. Eu achava que era... tipo, pegar notícias bizarras e repercutir. Não fazia ideia que tinha essa... Então era assim, ó, tipo, ó, até a postagem que eu fiz aqui, né, no Facebook pra divulgar. Olá, salve! No primeiro episódio oficial falamos de tudo, do Bolsonaro falando merda na ONU, de uma vovó de 103 anos que daí eu dei uma reticência e falei, ouve lá, né, curioso e tal. Também falamos do parlamento argentino, mais uma atualização imperdível da Fazenda 12, imagina, sabe quanto tempo? Estamos na 14 agora, eu acho, né, ou 15, não sei. Não falamos do faço ideia. maluco terraplanista também, que foi... Que eles foram até eles saíram pra ir atrás da borda da Terra plana. Tá, eu lembro disso. E mais Eu ou lembro da menos notícia. isso. E daí era eu e o Marcos Vinícius, lá de São Paulo. E era só áudio, né? E aí depois a Renata... Eu convidei o Eliseu, convidei a Renata. Porque eu achava... Eu achava interessante que tivesse mais de 2 pessoas pra ter mais dinâmica, pra tipo, não ficar espaço vazio, porque eu acredito que como eu tenho uma referência muito do rádio, diz que um segundo vazio no rádio, tipo, é 1 hora, equivale a 1 hora quase, né? Aí, então... Quando ele me convidou foi só pra fazer uma participação, né? E eu nunca mais saí dessa merda. E ela ficou aí, gostou? Olha aí, cara. Foi. Não, e até então eu não chamei a Renata porque, como eu já falei pra ela, eu tinha medo dela. Ela era meio medo braba. dela? Ela é meio braba. Eu sou um monstro, gente. Ela é braba. Ou toda vida que eu chegava na casa dela, ela tava braba com alguma coisa e só batia o azar durante 10 anos. Não, cara, é que a minha cara é séria. Se assim, ó, se eu estiver sorrindo, eu sou linda. Mas se eu não estiver sorrindo, parece que eu tô braba. Sei lá, é de mim, eu sou assim. A minha forma de falar é meio grosseira. Não é que eu tô sendo grossa com as pessoas, é porque eu sou assim, eu sou um pouco mais séria. Então, eu não tem nem porquê ele ter medo, esse filho da puta. Que, tipo, meu Deus, como ele falou, né? A gente se via uma vez por mês. É sério, não é brincadeira. Tanto que eu mandava mensagem e falava assim, vou pedir pizza pra depois tu vir aqui e a gente trocar uma ideia. Porque a gente só se via quando a gente pedia pizza, aí ficava pro mês seguinte, ele vinha aqui em casa pegar o dinheiro e aí a gente trocava as ideias. Caralho, isso é muito massa. E a gente é amigo de décadas e, tipo, é loucura ele falar que tinha medo de mim. Eu nunca briguei com ele, cara. Não, tipo, a nossa história é longa. Antes, tipo, eu ia muito lá pra lan house deles. Fazia pizza, fazia carne, fazia janta. A gente...
E na real eu virei amigo do Eliseu meio que por acaso, porque eu era mais amigo do Ezequiel, né? Do irmão dele. Sim. Aí depois o Ezequiel começou a entrar por umas pira meio maluca, eu comecei a... E eu era muito ligado em computador e tal, eu comecei a ir mais na Lan House. O Ezequiel queria ir pra outros rolês e eu ficava mais na Lan House e eu acabei ficando amigo do Eliseu. Que loucura, cara. Aham. Era bom, era uma É época meio- boa. É meio difícil até de... Tipo, claro, eu cheguei depois, né? Como explicar? Tem uma sintonia entre vocês, assim, que é tipo... Caralho, dá pra ver que são décadas de vivência, sabe? Aham. É Mas- muito foda isso, assim. Mas, cara, é até um mérito teu, né, cara? Tu chegou e já chegou, tipo, como se já conhecesse a gente há muito tempo e foi se Então. ambientando e, tipo, sabe, bateu bem? Porra, É, Bem por É acaso. foda, assim muito, mesmo. né? Isso é Eu- maneiro. acho que eu nunca falei... Não, falei isso pro Will só. Mas, tipo... Não sei se foi dessa forma também. Mas... A tua entrega pro negócio, assim, me deixou encantado, sabe? Porque eu tinha uma certa frustração, assim, com galera de podcast, sabe? Tipo, nossa... eu não vou falar aqui, mas depois eu falo em off. Sim. Tipo, galera, assim, que eu já conversei, tipo, galera conhecida, sabe? E os caras tão cagando pro que eles têm. E tipo, É. porra, vocês ali... Eu ouvi vários episódios antes da gente começar a gravar junto e... Porra, achei do caralho. A interação de vocês, o modo que vai... Porra, foda, assim, principalmente a entrega, sabe? Nossa, velho. É exemplo, real mesmo, assim, é exemplo. Eu acho que, tipo, o cara sempre lutou pra ter um espaço pra falar, né? Pra ter voz e, tipo, esses bagulho não é construído de dia pra noite, porque nem todo mundo tem sorte de sair de uma emissora de TV ou de rádio e criar o canal dela em, tipo, no primeiro dia que criou já ter 50 mil seguidores, tá ligado? É um trabalho de Exatamente. formiguinha e a gente, nosso caminho... Infelizmente, esse negócio da meritocracia é uma mentira, né, cara? Porque a gente sai nessa corrida que todo mundo quer chegar no seu objetivo, a gente sai de posições muito atrás, né? Diferentes. E a gente tem que sim, É. tem que inventar, tem que ter criatividade, tem que ter aproveitamento de recursos escassos, tipo, no nosso caso aí é tudo precário, né? O que a gente tem é os equipamentos mais simples que a gente tem. A gente não tem uma estrutura, mas a gente tenta, como é que eu vou dizer assim? Esconder. É, É porque é do meu marido. Ele Não, é mas gamer, eu- então. não, mas eu fico me referindo até à qualidade sonora, até a qualidade do conteúdo que a gente tem, técnica mesmo falando. Sim. Ela tá muito além do que muitos outros canais que tem, tipo, uma produtora atrás, tipo, dizendo que as pessoas vão falar, Sim. coordenando, e a gente, em 3 pessoas, a gente consegue fazer um conteúdo, tipo, Bom, bom, a qualidade, Bom. tipo assim, gostoso de ouvir. Tanto que a gente eu teve um gosto. problema, nos últimos nos 3 últimos programas atrás, Ih, que o som tava meio travado, o vídeo tava meio travado e, tipo, eu sou muito exigente nesse negócio do som, porque eu não tenho muita paciência pra ouvir aqueles programas onde os caras parecem que fazem dentro de um banheiro, sabe? Aquele Sim. monte de eco, aquele pum, 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 sabe? que tu quer entregar aquilo que tu gostaria de receber, né? Isso é da hora, isso. eu acho foda também. Porra, é tipo assim, não faço pra ti aquilo que eu não gostaria que fizesse pra mim. É maravilhoso, na verdade, né? Né, e, tipo, no fim das contas, mesmo que não dê certo, mas tipo, cara, tem aquela coisa do que pelo menos eu fiz o que eu podia fazer. Tá Tá ligado? na cara. Eu fiz o meu melhor, a gente se dedicou, a gente tentou entregar com uma frequência boa, né? O dar certo e não dar certo, às vezes não é dependente da nossa vontade, né? É dependente muito mais de uma confluência de fatores, né? Tipo, Uma linha tênue, né? Entre o dar certo e o dar errado. claro, mas também é aquela coisa, o cavalo encilhado às vezes passa uma vez só
Pra outras pessoas pode passar mais vezes, mas pra gente talvez passe uma vez só. E se a gente não estiver preparado naquele momento que passar, talvez nunca mais. Então, tipo, é até pra isso, sabe? É verdade. Eu acho que a gente vai crescendo aos poucos, né? É. Eu acho que o nosso sucesso, que fique gravado isso para a posteridade, eu acho que o nosso sucesso ele vai ser gradativo. Se a gente for se assistir desde os primeiros, eu vou colocar desde o que eu tô participando, porque os outros eu não sei se eu já cheguei a ouvir, provavelmente sim, porque, né? Mas tipo assim, meu Deus, a evolução é gigantesca que a gente teve até aqui. A Sim. gente cresceu, a gente evoluiu e, tipo, nem toda evolução é boa, né? Mas a nossa é. A nossa evolução é muito porque boa. pode A gente evoluir a óbito, né? Eu falei que não ia dar pra falar sério com esse guri. Não, mas realmente assim, ó, vendo a maneira que a gente comunicava nos programas anteriores e a maneira que a gente comunica agora, a gente melhorou bastante na clareza, na maneira de se expressar. Principalmente eu ainda tenho alguns probleminhas que eu tô falando uma coisa, já tô pensando em duas lá na frente. Isso me atrapalha no desenvolver o argumento que eu tô tentando explicar no momento. Mas até isso eu tenho melhorado um pouco, assim. Sim. Cara, a gente evoluiu pra caralho. E muito bem. Eu acho que a nossa evolução foi muito boa. Eu tô orgulhosa. Eu concordo, assim. Pelo menos da onde eu entrei, assim. Porra. Nossa, a tua entrada, assim, ela foi... Deu uma guinada. Nossa, eu ia falar que foi um divisor de águas, mas não foi um divisor, tipo, tu juntou, sabe? Ficou muito bom. Eu acho que tá excelente. E daqui pra frente é só pra melhorar. Se a gente continuar assim. E tem uma coisa interessante, não sei se vocês já repararam isso, mas, tipo, quem assiste gosta. Tá, tem aquele que vai achar o cara um idiota, né? Mas beleza. Tipo assim, apareceu pra um cara lá e ele assistiu. Talvez não seja pra ele. Sim. Então, dependendo da pessoa, vai comentar e tal. Mas quem procura e se identifica com o tipo de humor que a gente faz, ou o tipo de formato que a gente faz, gosta do que é feito. Sim. Eu noto até pela crescente de views, de comentários, Porra, é muito... Eu acho muito... E todo mundo que eu mostro, todo mundo gosta. Tipo assim, e até algumas pessoas que resolvem mandar conteúdo pra gente repercutir, né? É legal, tipo, quer dizer que ela ouve, ela se acha parte daquilo também, e ela quer contribuir de alguma maneira pro progresso daquele produto, sabe? Pô, tipo, às vezes, esse tipo de ouvinte que a gente tem que encontrar, né? Que é o ouvinte especial, né? Que esse ouvinte, ele consegue trazer mais pessoas pro canal, às vezes. Mas também depende muito dele ter vergonha ou não do conteúdo que a gente faz, né? Porque, tipo assim, de repente o cara ouve no sigilo ali, tipo, dá risada dos bagulho, mas no sigilo, porque, tipo... A maioria. No começo eu sentia vergonha, sabia? No começo eu não tinha coragem de... Porque, tipo assim, pros amigos não, mas, tipo assim, a minha família, ela eu sempre tive, assim, em redes sociais e tudo. Então, tipo, eu sempre tinha um pezinho atrás. Pai, eu falo muita besteira, eu falo palavrão o tempo todo, é muita zoeira. Tipo, então eu tinha um certo receio. Hoje em dia, querido, meti o dedo no foda-se. E não adianta, eu sou quem eu sou. Se quiser gostar, gosta. Se não quiser, não assiste. É isso aí. Tem público pra tudo nesse mundo. Exatamente. Tem público pra quem gosta de putaria, não tem? Tem gente que gosta de zoeira, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de coisas mais sérias. Eu já sou uma mistura de tudo. O universo é amplo, né? Tem público pra tudo que... Sim. Tudo que tu possa criar. Até tem uma regra 14 que eu acho que eles falam que é, né? Que tipo... Quando a pessoa não gosta? Não, pra tudo que existe no mundo, existe uma versão pornô correspondente. Regra 14 da internet. Isso aí. Não sei dessa regra. Ou seja, tipo, existe tudo. Basta tu conseguir achar uma maneira de tu ligar
o conteúdo até levar até a pessoa que quer consumir aquele tipo de conteúdo, porque certamente existe demanda, Até um desenho eles conseguem levar para a área, né? Então, Uhum. né? não vai ter assunto. Se conseguem levar desenho, o resto é ficha. Né? Eu fiquei curioso com uma coisa que tu falou lá no início, que o microfone era pra tu cantar e coisas que estavam envolvidas com música. Qual é que é a tua ligação com a música? Sei lá, eu sempre gostei de ouvir, sempre achei que eu poderia ser um cantor. Mas nunca. Mas faz tempo isso? Sim, desde quando eu vendia picolé quando era moleque. A época era o Olha que aí. cantar e cantava tudo desafinado. Daí depois de mais velho, comecei a sair também, assim, quando eu tive a primeira motinha ali com 20 anos de idade. Comecei a sair, fui pros karaokê e era todo tímido, né? Eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer, mas eu sou. Aí eu tipo, ia cantar, mas pra ter coragem de subir no palco, eu ia lá e enchia a cara, né? E daqui a pouco fui perdendo a vergonha de estar em cima do palco, só que daí eu nunca tinha me ouvido cantar. Aí um dia que eu parei pra me ouvir, aí eu vi que eu não cantava Aí tu parou de merda beber. nenhuma. Aí eu comecei a beber pra esquecer o que eu vi. Entendi. Aí, Tu lembra a primeira música que tu cantou no palco? a primeira, quando era criança, tipo moleque, no karaokê foi garçom. Tá. Nossa! Reginaldo Do Rossi. Reginaldo Rossi. Essa E música depois- é E lendária. depois da motinha. Depois da motinha, daí cantava. Eu até tive uma influência musical muito pelos amigos do Ezequiel, assim, até pelo próprio Ezequiel. Ele gostava do YouTube, Era gostava do rock. The Fray, era mais É. rock. Eu tive uma influência Guns. daquela galera. E Ah, aí, que massa. a primeira música acho que eu cantei no karaokê depois foi Creedence, eu acho, os Legião Urbana. O William tem uma voz boa para cantar. Tem Eu mesmo. eu não sei se tu já ouviu ele cantando, mas ele Uhum. canta muito bem. Agora só falta aprender, porque Não, canta bem Não. mesmo. Esses dias a gente tava lá, porque eu trabalho em Floripa, né? Então a gente tava indo, e aí tinha um tiozinho cantando, eu falei, misericórdia, a voz dele não é ruim, mas ele tem que parar de forçar a voz. Aí o Eliseu falou assim, ó, esse cara lembra o William. O William, ele tem uma baita de uma voz, mas ele quer sempre forçar ela. Ele falou o nome do som que é. o Eu drive, acho maravilhoso. Eu não sei se é isso aí. Eu O acho drive. muito maravilhoso que tu dá aquela forçada, a voz fica bem rouca. é o drive. Eu acho lindo, assim, ó, maravilhoso, mas em pontos específicos da música. E o William, Sim. ele gostava de tacar direto, então, tipo, ferra com a garganta, né? Exatamente. Aí o Eliseu fez esse comentário. O William tem uma baita voz, era só ele diminuir, então, é drive, né? É Isso. só ele parar um pouco com o drive e botar só em pontos específicos que vai embora. E a voz dele é boa mesmo, de verdade. Eu ouvi algumas coisas e gosto mesmo. Não, nem tanto. Eu já falei não, isso. Não é essa baga toda. É sim, cara, é sim. Tua voz é show de bola, cara. Não é. Até o drive que tu faz é massa, só É que, que não dá pra se estender o drive porque fica muito forçado, né? Não, e tem uma. Mas também muito porque a pessoa que vê de fora só vê os highlights, né? Vê a Uhum. melhor versão do que o cara faz, né? Claro. Não, mas esse é o Então, segredo tipo- da vida. O segredo da vida é edição. Eu já sou totalmente contra a edição. Nossa, de Então qualquer vamos mandar coisa. o outro normal, então. Se a gente tá. É isso. É bom Já que me daí eu poupou um conheço quem trabalho. realmente é o William. Já me poupou um trabalho de editar aquele lá, de fazer aquele cortezinho lá que tu pediu. Oh, Ah, tu não me Momentos- testa. Momento de censura. Tu não me Mas testa. e do karaokê já foi pra banda? Nada, demorou Já um chegou a- tempão. A primeira banda que eu... Assim, eu namorei ali, até a Renata conheceu o Franciele, eu comecei a namorar em 2015, Sim. namorei até Belo nome. 2017, aí namorei até 2017, e nesse meio tempo, às vezes ficava em casa, ficava fazendo live no Facebook com a caixinha de som, o microfone, Tá. e ficava cantando. Uhum. E aí tá, e, tipo, brincava ali, algumas pessoas olhavam na época e algumas tiravam onda, algumas achavam legal, comentavam, e daí ficava ali, fazia as livezinhas cantando.
Aí terminei meu namoro, voltei a frequentar a noite, comecei a sair mais, né, pros rolês e tal. Daí o Mário, que é vocalista da banda Bravo, não aquele do armário, aí ele Ninguém então... falou nada. Mas eu olhei a Renata rindo e já imaginei. Mas eu ainda tô rindo lá de trás, porque... Aí então, tipo... Ele me disse, viu uns vídeos teu cantando e tal. Pô, então vai ter uma banda que vai precisar de um teste. E era uma banda baile daqui da Zélia que toca há 10, 15 anos já. Os caras... A Crepe Suzette, os caras são tipo pica. E daí eu disse, tá, mas tu tem certeza? Tu acha que pá, que... Não, tô vendo teus videozinhos cantando lá, tá legal? Daí eu fui fazer o teste. E na real, eles já tinham escolhido um vocalista, né? E foi a minha primeira interação pra cantar perto de uma banda, foi quando eu fui fazer a audição com eles, né? Aí passei um trabalhão pra tirar as músicas. A minha voz, ela não é uniforme, né? Tem muitas quebras de registro e tal, então é meio trabalhoso pra tirar as músicas, porque tem que encaixar ela na região que eu acho que vai dar pra fazer, não é só pegar e cantar normal. Sim, que na verdade que tu tenta copiar a voz do cantor, né? Se tu usasse a tua voz, tu ia ver quão foda é a tua voz. Eu uso a minha voz. Não, às vezes tu quer combinar com não, do cantor. Eu ter, tipo assim, se assemelhar é a referência que eu tenho pra chegar no tom. Mas o tom mas não vai se assemelhar. Minha. Mas a voz é minha, tá ligado? Tipo, ela é... se tu parar pra ouvir, tu vai ver que a voz é minha. Não é uma imitação. Ela, tipo, é uma referência, mas ela não é uma imitação. Já fui mais de imitar, tipo, sei lá, nos últimos 3, 4 anos aí, bem menos. Aí daí, fui fazer o teste, eles disseram, então, a gente já conseguiu um rapaz, porque realmente o cara era mais preparado e tal. Tanto é que depois fui participar de um campeonato de karaokê, ele também terminou na minha frente, naquele campeonato. Ele realmente era mais preparado do que eu. Tipo, ele foi pra final e eu fiquei logo atrás dele. Quem julga? É a máquina mesmo ou tem uma galera que julga quem tá cantando? Não, ali era profissional, tipo, tinha voice coach, tinha atriz, era 3, 4 jurados, tipo, era seletiva do Campeonato Mundial de Karaokê. Caralho! Aí o vencedor daqui ia lá pra São Paulo pra disputar o Nacional, e se vencesse o Nacional ia pra, se não me engano, aquele ano era em Singapura, eu acho, pra disputar Que pariu. Pra disputar o Mundial. Eu participei umas 3 vezes. Teve uma que eu passei pra final. Daqui, mas perdi também. Sim. Pra variar, né? Tem que... A gente tem um limite, né? A gente vai, a gente tenta, mas tem um limite. Não dá pra chegar ganhando. E aí, é um risco muito grande. E aí depois, então, comecei a sair com banda e tal. Tipo, ver banda tocar, esse cara me convidava pra cantar. Daí depois eu fui tentar fazer uma banda minha. Eu tentei várias vezes fazer uma banda pra mim, mas... que nem a gente tem a mesma decepção que tu teve com pessoas de podcast. Igual a gente começou antes de gravar aqui. Tava mostrando o vídeo do ensaio da menina. E ainda falei, pô, olha ali. Aí tipo, os caras tirando música na hora, sabe? Tipo... Nossa. não dá. E até o cara também, às vezes, tipo... O cara também... Todo mundo tem uma vida atribulada, né? E às vezes o cara não tem tempo pra fazer, pra cumprir as coisas, né? E chega daquele jeito mesmo. É isso aí. Porra, ambiente de banda é foda. Ó, a Renata saiu fora, cansou da gente. Ó, travou Agora tudo. ela voltou. Ambiente de banda é muito complicado, né, cara? E ambiente de música e ambiente de droga, né? Já dizia o Rogerinho do Ingá. O Rogerinho, Mas eu nunca usei droga, não. Só... Maconha não é droga, né? Já não é considerado mais, né? Tá virando remédio já. Se tu conseguir receita, ele é remédio. É isso que eu tô dizendo. A única diferença do veneno pro remédio é a dose e a indicação, né? Não a receita, porque... Por esse lado, Cara, que interessante isso. Porque...
pavimentando um caminho artístico, né, cara? Oh. Tipo, comunicação também é uma arte. É. Eu acho muito foda isso, assim. Que idade tu tem? Eu tenho 32. 32, cara. Que massa. Corpinho legal. de 60. Ânimo de 80. Saúde de 95. Pô, o Silvio Santos é animado pra caralho, velho. O ânimo de 80 é bom. Não, mas o Silvio Santos, ele é uma aberração, né? Tá bom. Eu Alcança acho o que o meu Silvio aqui. Santos, ele é uma marionete. Tem alguém coordenando ele com um monte de Ai, coisa. nem é Opa, assim. O Silvio Santos é foda. Eu vi ele final de semana ali. Ou ele acho tá que velhão, né? Tá. Bom, tá né? Mas, tipo, Literalmente. pô, ele é genial, cara. Postura, assim, é foda. Ele é genial, Mas- né? Mas tu já notou que a maioria das coisas que faz sucesso no Brasil são cópias de coisas que são feitas nos Estados Unidos? Que Sim. a gente tem uma referência muito... A gente é colonizado intelectualmente pelos culturalmente. Estados Unidos. É. Intelectualmente, Sim, culturalmente. sim. E também tem uma predisposição a não gostar do que é daqui, né? Uhum. Talvez esteja mudando, mas isso aí era muito presente, principalmente na minha adolescência, assim. Que era daqui não prestava. Tipo, sei lá. Nossa, me veio na cabeça Zorra Total. Nossa, totalmente aleatório. Mas tipo, Zorra Total não prestava. Ah, mas não Pronto, prestava porque era ruim, não porque era nacional. É. Não, mas é tipo, porque tinha-se isso, né? De coisas nacionais não eram boas. Agora tu Ou- pega, por exemplo, o Sai de Baixo. O Sai de Baixo é uma coisa inspirada também em sitcom sitcom. americana, né? Mas eles Mas têm é uma bom coisa pra muito caralho. nacional e eles têm um enredo nacional, né? Nossa, Se era bom pra referia à caralho. classe média brasileira, até aquele, o Caco, é o Caco Antibes, né? Que era o personagem Uhum. do Miguel Falabella. Miguel Falabella. Aquele ódio de classe que ele tem, né? Que ele é a caricatura da dita classe média que pensa que é rico e pisoteia o pobre, né? Sim. É isso mesmo. Porra, e que troço genial Sai de Baixo, né? Era muito bom. Eu Apesar gostava. que eles fizeram um filme agora recentemente que, podia ter deixado quieto. Não sei se vocês já viram, mas não deu liga, assim, sabe? Eles estão, claro, bem mais velhos do que na época e, tipo... Alguns já morreram até, né? Pois é. Então não rolou, assim, é muito estranho ver eles reprisando o papel com essa idade. O Ribamar, caralho, velho. Não Sei vi. lá que Coisas idade que tem um... são de época, né? Mas na Eu- época, assim, era um choque. Eu aprendi que essas coisas assim mais antigas eu levo como nostalgia, né? E a nostalgia eu também aprendi que são momentos bons de ser relembrado. Então, tipo assim, não é porque uma coisa é boa de ser relembrada que tu quer viver aquilo de novo. Não, Então, tipo, Sai de Baixo era bom lá. sim, Tipo, tu reassistir os episódios de lá, não tu refazer aquilo. exatamente. É a minha opinião, né? Eu penso dessa Aí. forma, né? Não, e sim, até, pô, essa noite eu tava vendo Cobra Kai, que ele é uma espécie de continuação do Karate Kid, que é um filme Mas dos aí anos é uma 80. continuação, é Exato. diferente. Então, é isso que eu digo. Tu pode até trazer alguma coisa que já aconteceu pra cá, mas tem que trazer tu pode ter elementos que tragam nostalgia, mas também tem que trazer inovação. Exatamente. Então eles conseguiram fazer muito bem essa mescla, tipo, de trazer os elementos... Morrendo, peraí que eu vou vomitar aqui no balde. De trazer Fuma, desgraça. Nem tô fumando. Trazer aqueles elementos dos anos 80, trilha sonora, saudosista, né? Tipo, o Eye of the Sim. Tiger, o Queen, Guns, pá, aquela coisa saudosista dos anos 80, do final da Guerra Fria, e o elemento novo, tipo, da modernidade. Eu, como estudante de publicidade e propaganda, até eu olho assim uma parada que nos últimos episódios ali ficou muito latente, a trazer o aplicativo de comida, o aplicativo de transporte para a realidade do personagem. E isso é uma maneira de fazer com que tu aceite as novas tendências de mercado, né? Sim. Sim.
que é uma precarização da vida do pobre. É. E até o modo de... A gente falou de edição antes. A edição é diferente, né? Nosso ritmo de assistir hoje é diferente Sim, do que claro. anos 80. Tu vai assistir, sei lá, Poderoso Chefão. Muita gente dessa geração não consegue assistir Você tem que hoje. estar aberto pra assistir as obras antigas. Às vezes tu assiste até como objeto de pesquisa, mas não é... Tipo assim, é outra dinâmica. Tem gente que assiste filme em 2x. Porra, é verdade. Nossa! Verdade. Eu sou um cara que consumo conteúdo da internet, tipo de podcast, de YouTube, por aí vai. Enquanto eu tô fazendo alguma coisa, eu não consigo, tipo, parar e ouvir e assistir um podcast. Eu tenho que estar fazendo alguma outra coisa. Eu não tenho essa... Eu não consigo me concentrar em fazer uma coisa só. E principalmente assistir. Caralho. E tu consegue gravar o que tu tá vendo ou o que tu consome? Ou é mais tipo preenchendo um espaço e foda-se? Não são duas coisas excludentes. Às vezes é só uma distração pra te passar o tempo. Tipo, eu tô no meu trabalho lá, não tenho o que fazer, aí tô ali até me dar um ânimo pra ficar trabalhando, pra hora passar mais rápido. Mas por outro lado também eu gosto. Tipo, eu gosto de acompanhar a política, eu gosto de ver coisas de histórias, tipo de história da humanidade, sabe? Principalmente esse período do século XIX pra cima, né? Eu gosto de ver algumas coisas assim, até... Tanto é que teve matérias da faculdade que eu fui fazer, um pouco a estética, alguma coisa sobre comunicação e tal. Eu fiz sem ler o livro, eu nem peguei o livro na faculdade pra ler, e fiz as provas porque já era coisa que eu já estudava por conta própria. Porque... Já era mais coisa corriqueira, né? Que Pra demais, ti, no cara. caso. Foda isso. Porque a internet, ela tá fazendo o papel que muitas faculdades não faziam, né? Que é difundir conhecimento. Ela difunde muita porcaria. Tipo, tu vai lá no Brasil Paralelo, tu vai ver um revisionismo histórico, né? Tu vai ver os caras querendo mudar totalmente o rumo da história sem evidência alguma. Tipo, muito com base em arco narrativo. Mas tem muita coisa que tu não aprendia na faculdade, porque nem todos têm acesso a uma faculdade com uma boa biblioteca, com bons professores, com uma boa formação. Às vezes é só gente que empurra conteúdo pra frente, Deus. Tipo, entrega aquele bagulho enlatado sem muito senso, não te ensina a ter senso crítico, né? Então, a internet, ela surgiu pra isso. Tipo, tu consegue obter conhecimento dos mais diversos matizes e fazer uma análise material das coisas, né? E, tipo, ver se aquilo tem algum contexto na realidade, né? Muita gente, às vezes, não consegue fazer isso, né? É porque, na verdade, eu acho que é muito da cabeça de cada um, né? Porque, tipo, a internet tá aí pra todos. Então, tipo, tem gente que usa a internet pra aprender e tem gente que usa a internet só pra entreter. Eu uso os dois. Eu também me entretenho quando eu tô, tipo... Estudando. Não estudando, né? Tipo, eu tô aprendendo. Mas aprendendo. Eu não digo como estudar. Até porque eu odeio estudar. Eu odeio sentar e ter a função de estudar, mas eu gosto de aprender. Entende? Tu achou teu jeito, né? Né? Achou teu jeito de estudar. Isso, né? Porque, tipo, o estudar, ele te requer uma tarefa. Por exemplo, assim, imagina o nosso podcast, ele tendo um boom, que a gente espera que tenha, né? E a gente, de repente, tem que aumentar a demanda de programas, tem que preencher mais nossa carga horária. E isso começa a virar um trabalho e não um hobby. A gente já vai olhar de outra maneira. Eu não pretendo. Quero deixar claro aqui, para que o dia que crescer, porque eu sei que vai, o que a gente faz é do caralho. Então, tipo, o dia que crescer isso aqui, eu não vou olhar isso aqui como um trabalho. Não me cobrem isso como um trabalho, não me cobrem, porque a partir do momento que eu for cobrada como um trabalho, o negócio já vai começar a pesar para outro lado. Eu pretendo levar isso aqui para sempre,
sabe? Independente de que patamar a gente vai estar, como um hobby. Uhum. Porque eu escutei esses dias do Eliseu, ele ainda falou assim, era domingo, cara, 9 e pouca da noite, eu falei pra ele, tu tá louco pra ir pro computador, né? Ele, ai, é que eu desestresso no computador, eu fico lá e vejo as coisas e programo e não sei o quê. Eu falei, aquela frase, ela se encaixa perfeita pra ti. Trabalha com aquilo que tu gosta, que tu nunca mais vai trabalhar na tua vida. Uhum. Então, tipo, o podcast pra mim é isso, entende? É uma coisa que eu adoro fazer, eu gosto mesmo, de verdade. Tem dias que eu tô muito pra baixo e no podcast eu dou uma levantada, mas não me bota isso como um trabalho, porque isso não é um trabalho, isso é um prazer fazer. E nada que é difícil tu alguém dizer assim, eu trabalho e tenho prazer de trabalhar lá. Mentira. Não, mas o ponto que eu trago, assim, que vai ter uma hora que a gente vai ter que aumentar a demanda e vai ter que ter mais compromisso das partes, tipo... Mais responsabilidade, e aí né? essa responsabilidade dessa rotina, ela... Entendeu? Tipo, esse é o ponto que eu tô falando sobre o aprender. O aprender, eu tenho avidez de conhecimento, eu gosto de aprender. Mas eu não tenho uma obrigação de aprender. Eu tenho vontade. É diferente, eu tenho... Sim. Eu sinto tesão naquilo. Tipo, eu tô estudando sobre um negócio e daí, tipo... Eu vejo que é muito superficial, daí eu começo a procurar conteúdo porque eu tenho curiosidade, eu sou curioso. Agora, Sim. vamos supor que se eu tivesse que estudar um tema específico... o problema é que eu tenho com a faculdade. Tu tem que estudar um tema específico e aí tu não tá afim de ver aquilo ali naquele momento. E aí, tipo... E tu é obrigado a fazer. Sim, aí teu cérebro não funciona com mais desenvoltura, porque tu tá vendo aquilo ali como uma tarefa e não Exatamente. como um entretenimento. É isso que eu falo do podcast. E aí, tipo, por exemplo, eu tava estudando um negócio sobre história da... Caí por acaso, assim, no automático, sobre história da arte. É um bagulho que eu passei mó trabalhão no primeiro semestre pra estudar, que era a estética, né, a parte da estética. Eu passei um trabalhão pra estudar, fui mal, cheguei a reprovar na matéria, e daí depois eu entrei, hoje, tipo, eu sei um bocado de coisa, porque apareceu um conteúdo por acaso, eu me diverti aprendendo, e naquela época eu não consegui desenvolver porque tinha uma obrigação. Não era o meu momento, né, de aprender aquilo. O William é um adolescente revoltado. Não era o meu momento. Se eu preciso fazer, eu não quero fazer. Não é questão de querer ou não querer. É tipo, brincadeira, não William. É que, tipo, não vai, trava. Sim, eu sei como é. Eu sei muitíssimo bem. Quando eu tranquei a primeira faculdade, eu fiz por isso. Porque não era aquilo que eu queria. Então, eu também tranquei porque era isso. Eu tinha que estudar e eu não tinha vontade nenhuma de estudar. E aquele negócio tornou uma obrigação e daí ferrou com tudo, né? E eu acho assim, né, cara, que a internet, ela vai fazer um papel... vai agregar assim, ó, tipo, vai ter muita gente que vai fazer pós-graduação pela internet. Tipo, pelo YouTube. Porque tem conteúdos que tem uma densidade de uma pós-graduação. De tu assistir, tá ligado? De como se fosse fazer um curso extracurricular, assim. Tem coisas muito densas, com muita análise histórica, muita materialidade histórica, muita bibliografia. Tem um pessoal aí que lê muito mais do que professores acadêmicos, tipo, que já criaram um método e não se atualizam. E tá vindo uma galera que lê muito mais, tem muito mais informação do que essas pessoas e até consegue comunicar de uma maneira que seja muito mais atrativa pro público. Sem aquele tom professoral, aquele tom mais tipo de brother, tá ligado? Isso eu acho demais. É um colega explicando, né? É tipo numa conversa entre amigos e aí tu aprende porque... O cara, ele desenvolve como um amigo e não como aquela coisa robotizada. Na verdade, nada que é robotizado eu acho que funciona. E o mais legal, pra mim, funciona muito mais, pessoas que conseguem explicar, trazendo pro cotidiano, pra materialidade histórica mesmo. Tipo, olhando, fazendo tu enxergar como é que funciona o mundo. E te trazer a história pro mundo. Eu tô vendo muito, assim, eu gosto de acompanhar até os dois canais, que é a História Cabeluda e a História Pública.
E aí, tipo, eles são marxistas, né? Eles fazem crítica ao capitalismo. Mas eles não fazem a crítica vazia, engessada e dogmática. Eles fazem crítica com elementos que tu vai observar na realidade. Sim. E aí, tipo, tu vai se abrir pra uma nova visão. E porque muito da história que é feita pra nós é feita a partir de quem vence os conflitos. Por exemplo, a história do Brasil ela é contada a partir dos bandeirantes. Foram o pessoal que colonizou São Paulo e por aí vai. Não foi contado através dos índios que quase foram extintos. É que eles não sabiam escrever. Muito boa. Mas tu entendeu o ponto? Não, mas eu entendi. Realmente. Claro, tem um... Claro, É tudo foda vai... a comprovação hoje em dia. Exato, tudo, é isso que eu digo. Tudo tu vai ter que observar se tem materialidade histórica. Por isso Sim. que eu consigo notar a diferença, por exemplo, de um Brasil paralelo como revisionismo barato, porque não tem materialidade, não tem bibliografia suficiente, não tem, tipo, ligação com a história, pelo menos no que eu pesquisei. E eu consigo ver essas visões que são contadas por pessoas que foram dominadas na época da construção dessa história e com elementos, com materialidade, com contexto mais elaborado e com mais detalhes. Sim. E tu pensa em criar conteúdo desse nicho? História e política? Eu penso, mas eu não sei se eu tenho capacidade para isso, porque eu tenho conhecimento, mas eu não tenho conhecimento acadêmico. Eu não, por exemplo, Seria, tipo, conhecimento raso. Eu tenho conhecimento assim, não é tão raso, mas para transformar isso em conteúdo, eu acho que precisaria de uma base bibliográfica maior. Tipo, base bibliográfica mesmo. Por exemplo, se eu for alguém que seja, porque não quero, se for para já tá cheio de enganador aí. Sim, já tem muita mentira na internet pra tu ser mais um. Tipo assim, eu tenho meus pontos de vistas, são meus, são baseados na minha vivência, na minha observação material, e muita gente pode enxergar outras coisas por prismas diferentes. Sim. E cada um tem um. Em relação à história, isso não pode acontecer, né? Porque não é de acordo com aquilo que tu pensa, e sim de acordo com aquilo que foi, né? Não, aí que tá, a história tem isso. Só que, tipo, uma coisa é tu debater certo assunto, tipo, tu trazer novos elementos, novas provas, novos relatos. Por exemplo, assim, sei lá o que aconteceu no ano tal, aí tu vai lá e dá mais uma fuçada e nos jornais, tu vai fuçar em outros documentos que existem, não, tipo, teoria da conspiração. Tipo, de repente tu traz uma nova teoria. Isso é aceito, isso aí até é feito na universidade, na academia, para tentar refinar e melhorar até o nosso conceito histórico. Só que agora muita gente faz com base em achismo. Esse é o problema. Sim. Eu acho que essas coisas, elas trazem mais dúvidas do que certezas. Tipo o negócio da vacina. A vacina, ela é um bagulho científico. Ela tem base na ciência, ela foi construída, ela foi feito testes, né? E tu sabe que uma vacina funciona. Aí uma pessoa traz uma teoria dizendo que a vacina é inventada pelo extraterrestre, por botar um chip no teu braço, mas ele não te traz nenhuma evidência disso. Sim. E tá ligado? Sempre tem quem acredite nisso, né? Entendeu? Tipo, a diferença de teoria da conspiração e tipo, o estudo científico, o estudo de qualquer coisa, é aprovado pelos pares. Vai vir um cara com uma nova tese, ele vai trazer provas, vai trazer estudos, e os pares de uma universidade vão olhar de uma revista e vão dizer: isso aqui tem lastro na realidade? Ou isso não tem? Tipo, vai ser avaliado por uma comissão julgadora. Agora, tipo, muita gente que nem, tinha o bicho que fazia estudo, que falava contra a vacina, que dizia: não, é que esses negócios da universidade são muito ultrapassados. Eu olhei nos fóruns na internet. Porra, vai se fuder, mano. Isso é foda.
É embasado no nada, né? É, tipo, Na areia da. É tipo, o cara é embasado na areia da praia. é igual a monarquia brasileira, né? O segundo da linha sucessória perdá nada. Porque não existe mais monarquia. Cara, tem uma coisa que me intriga. Eu quero ouvir tua opinião sobre isso. Por que tu acha que, de certa forma, as pessoas são tão facilmente manipuláveis? Porque isso é martelado a vida inteira pra elas com base na propaganda. Não, então, eu digo especificamente, tipo, isso da vacina. Tipo, todo mundo sabe que vacina faz bem. Aí, de repente, o cara, não, mas peraí. Não vou entrar nesse mérito, mas, tipo, a gente chegou num ponto do maior cargo no país desconfiar da vacina. Por que tu acha que as pessoas que podem gera acreditar nisso? É. Então, são duas coisas diferentes que tu trouxe. O presidente acreditar na vacina e outra coisa, a gente acreditar, né? Uhum. Depende Então muito do contexto assim, que tu tá inserido. Entendeu? Por vamos exemplo, tirar assim, ele do cargo. Vamos tirar ele do cargo. Tipo, mas daí não tu serve. acha que... Aí ele seria como uma pessoa da primeira questão. Ele não seria uma pessoa da segunda questão que tu trouxe, entendeu? São duas coisas diferentes. Sim. Porque ele, Tá, aí, então aí vai ele só na seria uma primeira. pessoa que quer acreditar na teoria da conspiração. Essa Porque é a parte que me intriga. É porque as pessoas, elas, tipo, a gente tem explicação metafísica pra tudo. E a gente também não tem pensamento crítico. A gente não é ensinado pra gente pensamento crítico, ser cético das coisas. A gente é ensinado muito a acreditar nas coisas. Tipo, Tá. entendeu? E aí quando os algoritmos ajudam muito com isso, né? Quando tu pode ver, geralmente o pensamento sectário, essas pessoas que entram em grupos, tipo, sem fazer juízo de valor, tipo, até a igreja. Tu não pode ver aquilo porque aquilo é do mundo. Ou seja, tu tá fechando o teu universo só pra aquele lugar, e tudo que sair dali é tido pra ti como verdade, mesmo que não tenha materialidade na história. Então, por isso que as pessoas não é ensinado a gente a ter pensamento crítico. É ensinado a gente seguir doutrinas. Tem inclusive uma frase muito forte que diz: não confie em um homem que só leu apenas um livro. E é exatamente isso, né? Tipo, talvez eu não sei, eu não tenho uma resposta, só coisas que eu penso mesmo. Tipo, talvez as pessoas estejam tão sem visão que primeiro lampejo de inteligência elas se abraçam e seguem aquilo. Sim. Às vezes com mais ímpeto do que quem falou. Principalmente se... Que é um fenômeno, né? E também tem a pessoa, ela gosta de ser, como é que eu vou dizer, não é underground, é outsider. Ela gosta de ser uma pessoa descolada. Ela gosta de, tipo, eu sou, eu tenho, eu sei, eu faço. E às vezes até eu caio nisso, mas, tipo, eu vou lá procurar o contraditório pra ver se o que eu tô dizendo é alguma coisa literalmente tirado do meu orifício anal, ou ela tem embasamento com a realidade. E é um paradoxo, né? Porque claro a pessoa quer ser... Eu noto muito isso, porque é muita gente que realmente quer ser outsider, mas pra pertencer a um grupo. Geralmente é um paradoxo. E o problema não é a rebeldia. Porque o que é rebelde, ele tá trazendo uma linha nova de pensamento sobre algo que tá posto, sobre algo que está estabelecido. Por exemplo, assim, um cara que critica a maneira como é empurrada pra gente a publicidade e a propaganda, como a gente é toda a vida mais empurrado pra consumir, pra ter, pra comprar e trocar. Por exemplo, assim, um cara, ele quer sempre trocar de carro. Ele quer sempre trocar de casa, ele quer sempre trocar de moto, ele quer sempre trocar de roupa, ele quer sempre ter isso, tipo, se o cara criticar isso e trouxer elementos que, tipo, por exemplo, a questão da sustentabilidade, sobre a escassez de recursos, sobre que uma hora, tipo, esse consumo exagerado que o capitalismo joga pra gente,
ele vai redundar na nossa extinção, porque os recursos são finitos, e a tecnologia ela evolui não para atender uma demanda, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela evolui para gerar lucro. Sim. Tanto é que existem patentes para vacina. A vacina seria uma coisa boa para todo mundo. Todo mundo deveria ter acesso à vacina, todo mundo deveria ter acesso à comida. Todo mundo deveria ter acesso aos bens básicos. Só que isso aí não geraria lucro se não houvesse escassez. Então, tipo, tu produz... Quando tu tá resolvendo a demanda das pessoas tu precisa gerar escassez para aquilo ter valor monetário, valor agregado. Então, tipo, tu para a produção ali e tu vai para outra coisa. Entendeu? Tipo, por exemplo, assim, como é que funciona o mercado imobiliário? O mercado imobiliário de aluguéis funciona porque nem todos têm onde morar. Porque se todos tivessem onde morar, não teria demanda Não teria por um mercado. aluguel. Exato. Então, tipo, não é do interesse do capitalismo resolver as demandas das pessoas. Mas eu acho que eu saí um pouco do ponto. Eu fui um pouco mais pra frente. Eu entendo. Mas, Eu tipo, entendo o mercado também. voltando ao senso crítico ali que tu falou, do acreditar, é isso que eu tô dizendo. Tu fazer observação na materialidade das coisas. Tu vai olhar, tu vai pegar o que tu aprendeu, tu vai tentar aplicar aquilo na realidade com observação crítica, não receber um enlatado, tipo, o idealismo, e tu vê se aquilo, aquela crítica que a pessoa tá fazendo, ela tem lastro na realidade. Por exemplo, a vacina é uma coisa que não tem lastro na realidade, porque não existem estudos que comprove a teoria do virar jacaré, sabe esse bagulho? Então, sim. respondendo a segunda pergunta ali do presidente, eu acho que ali tinha um interesse a mais, que era fazer as pessoas irem pra rua trabalhar e elas precisavam de um placebo, do negócio da cloroquina. Tipo, elas precisavam de alguma coisa que desse um ar de proteção, porque era uma doença que tinha 2% de letalidade. Então, a cada 1.000 pessoas vai morrer 2%. 200. Não, 2.000. Não, 20, De cada 1.000? É. Cada 1.000? 20, né? Cada 1.000 é 20. É 2%. Eu sou de humanas, Essa galera. hora, e com a cabeça cheia de vinho. Mas Não tu rola. entendeu? Então ali... Eu só não vou falar nada, vou ficar quietinha. Por isso que eu tive... Eu discordo coisas que o William tá falando. Não, é salutar. Mas É não. salutar a discordância. Não, é salutar a discordância, mas é que, tipo, são coisas que, tipo, não faz sentido, sabe? Não é, o povo precisava de um placebo. Cara, a galera tava reclamando de ter que ficar em casa. Eu vi muita gente lá postando na internet, é um absurdo ter que ficar em casa, porque não sei o quê, que vai botar o pão em cima da minha mesa, porque não sei o quê, tenho que sair para trabalhar. Então, tipo, não é que foi, o povo precisava de um placebo. Não estou defendendo o presidente, pelo amor de Deus, eu não gosto de político. Não, mas gosto de eu verdade. entendo o que tu Mas- fala. Pode continuar, termina. Mas tu Eu vou entende tentar pausar. que não é. Não, é que quando tu fala assim, que ele falou como. Nesse ponto eu concordo com o Arnaldo, sabe? Vamos tirar ele da Não, presidência eu não tô falando agora. da pessoa, eu tô Entende? falando da figura. Entendeu? Eu tô falando do grupo de interesses que ele representa. Ele representava um grupo de interesses que, por exemplo, assim, teve estados, por exemplo, a China. A China ela teve um número de morte muito menor, porque lá eles conseguiram emitir moeda, eles conseguiram dar segurança financeira para as pessoas não morrerem de fome. Sem comparação, cara, não dá pra comparar a Claro China que com o não dá. Brasil. Claro que não dá. Entende? Mas, tipo, a gente tem dois... O cara construiu um hospital em 10 dias, vai tomar no cu. Mas quem se tu que faz pegar o isso? exemplo dos Estados Unidos, que é onde o Brasil se espelha, eles desistiram da cloroquina e assim que eles puderam, eles compraram a vacina. E tem documentado que foi demorado para adquirir as vacinas no Brasil. Isso é documentado, a gente acompanhou, entendeu? Tipo, esse é o ponto. Eu não sei. Aí eu acho sei que eu não tô essa falando coisa... eu não tô falando da figura do Bolsonaro como pessoa. Não me interessa, eu tô enfim, falando da sabe que eu figura também não me do cargo interessa. que ele representa, dos de ter interesses que ele falado representa. e as pessoas terem acatado Exato. o que ele disse pelo fato dele estar
lá em cima Não, e tem uma puta de uma galera que escuta ele. E pelo fato de... Aí que tá, eu tô indo na raiz, o fato de ele ter falado. Não porque ele falou, o porquê dele ter falado. Ele representava Sim. interesses de empresas que não queriam que fechasse as fábricas e não queriam que o país se endividasse. Só que o Brasil, ele não é uma economia igual um mercadinho, igual a nossa casa. Ele pode emitir moeda, ele pode se endividar. O Brasil tinha muito laço para se endividar e atender as demandas da nação e Sim. parar um pouco a produção em momentos específicos com coordenação nos estados. Eu vou Tá esquecer. ligado? Mas só porque eu vou esquecer, porque eu tenho a minha memória muito pequena, assim, Aham. muito limitada, vou dizer assim. Não é, mais uma vez, não é defendendo. Longe de mim, pelo amor de Deus, não é defendendo. Mas é que, tipo assim, eu vejo de outra forma. Tranquilo. Quando ele falava, que tem que ir pra rua, que tem que trabalhar, eu não vejo ele falando por essas empresas, eu vejo ele falando pelo povo, porque o povo gritava que tinha que trabalhar. William, o povo fez manifestação. Tipo, não foi eu, não foi 4, 5. O povo fez manifestação por que que o povo- precisava Aí, ir trabalhar. Exato, vamos de novo na raiz do problema. Por que o povo gritava que precisava trabalhar? Por quê? Todo mundo precisa trabalhar? Exato. Não, ninguém precisava trabalhar. A gente precisava comer. A gente precisava ter acesso aos recursos para nossa sobrevivência. E- Não que a gente precisava Sim. trabalhar. E aí que eu tô falando. Teve nações, a maioria das nações, eles se endividaram. Porque em guerra é assim. Tu direciona teus recursos. Por exemplo, os Estados Unidos, em guerra, Que ele guerra que o redireciona Brasil teve? contra a Covid, contra a doença. Cara. Morreu foi a 600 mil primeira. pessoas. Cara, tu entende? Mas olha só, tu entende que foi a primeira. Eu acho que a gente tá saindo totalmente do foco Não foi a primeira epidemia que teve. do podcast. Se tiver, Arnaldo, por favor, tu corta a gente. É, claro, tipo, é o mediador. interessante. É o É mediador. interessante. Foi a primeira guerra, e, tipo, foi a primeira pandemia, assim, que o Brasil passou com todas as Não, já teve outras modernidades. epidemias. E quanta gente morreu, cara? Morreu, mas percentualmente Entende? morreu menos. E não foi. Porque Exato. tinha menos pessoas. Não. E, tipo, não A população, ela aumenta gradativamente. Estou ela vai achando evoluindo. a minha bandeira vermelha. Ela não é branca porque é vinho tinto, então é isso aí, ó. Não, então, eu entendo o teu ponto e eu tô argumentando com um pouco de dados, assim, tipo, eu entendo que um país, ele pode se mobilizar para momentos de problema e ele se endividar e fazer movimentos coordenados, porque, tipo, como é um país muito grande, a pandemia ela foi acontecendo picos em vários estados, certo? Uhum. Não foi tipo, boom, todo mundo ficou doente. Começou num cara, estado, não. começou no outro. Não, pra mim foi tudo muito boom. Porque, tipo assim, Não a gente foi. pode pensar, cara, Isso é um fato, tá ligado? Vamos Não botar foi. o Brasil. Tá, vamos colocar, porque tu tá falando do Brasil. Tu Exato, não eu tá tô falando de do Brasil. estados. Eu tô falando do Então, assim, Brasil. ó, então, foi um boom, cara. Não foi um... A doença, ela foi crescendo em vários estados. Acho que o Eliseu tinha razão, eu não podia tomar vinho. Não foi, tipo assim, não foi uma doença que pegou todos os estados do nada e cresceu. Ela começou num estado, aí ela foi pro outro. Então, na minha o sistema brasileiro, ele é tripartite, o sistema de saúde. Ele corresponde a municípios, estados e União. Todas elas têm um grau de ação. Tá. Né, todo mundo... Então, faltou muito coordenação entre todos esses entes, os entes municipais, estaduais e federais, para tomar uma ação coordenada e resolvendo o problema no foco do problema. E aí, então, por exemplo, tu teria, por exemplo, um fechamento de um estado num lugar, no outro estaria aberto. E assim tu vai coordenando. Foi assim que foi feito na China. Não foi. Mas aqui também foi não assim, foi, cara. Não teve. Foi, cara. O não presidente teve falava uma coisa e os governantes... Os governadores falavam outro. Mas outra. exato. Não, cara. o governo federal, ele não fazia fechamentos coordenados, ele só falava que tinha que abrir tudo. Ele não coordenou, ele nunca fez uma reunião com os secretários de saúde para entender as demandas. São pessoas despreparadas da situação, entendeu?
Tipo assim, ó, eu tô falando do geral, porque tu sabe muito bem a minha opinião sobre política desde que Eu tu nem me tô falando de conhece política, eu por tô gente. falando de gestão. Exatamente. E a gestão é do quê? Política. A nossa vida é feita de políticas. Tudo na nossa vida é política. Eu tô fazendo autoescola agora, ela é cheia de políticas. Cheia de políticas. Que ninguém atende porra nenhuma daquela política que tem ali na autoescola. Então, tipo assim, Será a que nossa já- vida é política. Então, tu Será tá que falando já de política. Será que já tem uma versão pornô do Bolsonaro? Ah, deve ter. Deve, né? Deve Duvido ter, né? que não tenha. Ai, A eu versão adoro A pornô regra do- 14. A Ele versão quebra o pornô do negócio Dória assim. foi feita por ele mesmo. Verdade. É Sério? verdade. Não Sim, vi, tem não vídeo. lembro. Não, é que Dória na não, real não. teve perícias Suposto que vídeo. comprovaram que não era ele, né? Mas fica aí a piadinha. Mas ficou a fama, né? Ficou a fama de Ficou a comedor. fama. De Não vi. surubeiro. Eu não gosto dessas coisas, então eu De suruba? não vi. Cara, eu nunca, Também nunca não. participei de uma suruba. Já participou, Arnaldo? Já. Tá- Já? Ah, faz muito tempo. Com homens ou mulheres? Ambos, né? Tem uma regra no número de pessoas, né? Tem. 3 é homenagem, né? 3 é homenagem. 4 é É. troca de casal, se for do mesmo sexo. É. Mas enfim. Tem uma definição. Não é bagunça, né? Não é porque é suruba que é bagunça. Não é bagunça, não. Não. É mais regrado que. Todo mundo sabe a divisão do trabalho, né? É isso aí. Tem uma Já diz o CLT que surubão de regulamenta. Noronha, né? Tem uma CLT que regulamenta. Tem uma CLT que regulamenta. Tem as regras não escritas da vida. São regras, como é que é? Não é uma CLT constitucional, mas ela é uma CLT baseada sobre conceitos da nossa moral. Isso aí. Isso E mesmo. tem moral? Sim. Caralho. Tá bom, então. E tá perdido quem se apaixona na suruba, né? Ah, sim, não pode. Não Isso aí é pode. proibido. Não pode. Se por acaso a pessoa se declarar lá, tá expulsa. Não é. Tu vai lá, tu vai puxar um she, baby, the face I can't forget. Maybe the treasure I can't regret. Aí o cara diz, Tá não, fora, velho, tá tá fora. fora. Aqui é tchutchá, aqui é até o chão, né? É isso aí. Cara, muito bom esse assunto. Quanto tempo a gente tá aí? 1:12. Que pariu. Opa. Já estourou? Eu tô por vocês. Eu tô gostando da conversa. Acho que a gente tem que fazer mais isso, entendeu? A gente tem que intercalar, assim. Fazer Freak News Show sem pauta. Pauta livre. O pauta livre. Até porque tem muitas outras coisas que eu queria falar, mas vai ficar Tá aí muito o extenso. nome, tá aí o nome de produto. O pauta livre. Um Ai, trocadilho. cara. O programa O Pauta Livre. Ou O Pauta Livre. Pauta livre. Né? O Sem Pauta o, Livre. sem o O. Pauta Não, mas livre. aí o O pra dar um. Porque o nome do programa é O Pauta Livre. Qual é o programa? É O Pauta Livre. É o Não é Freak News a, Show, é o Etilicast. Pauta livre. Só que no caso do Freak News Shows e do Etilicast, o artigo ele tá escondido, né? Ele tá Isso subentendido. aí. Ele é oculto. Ele é oculto. Aí no Pauta Livre ele não tá Sujeito oculto. oculto. Ele não tá oculto, ele tá livre. Ele não tá no oculto, ele tá livre. Ele não é composto, ele é oculto. Até Cara, porque eu se fiz for umas composto atividades- é suruba, né? Por que eu ri disso, cara? Essa é a magia do vinho. É a magia acontecendo. O vinho de codorna. Não, é vinho. Eu só vou pegar uma garrafa d'água ali. Olha Mas aí, uma, perdemos a o minha já convidado. acabou também. A minha já tá, Mas eu acho que a gente podia encerrar, então. A gente Ah, podia então- encerrar e continuar sabe? isso num outro episódio, porque é muita coisa pra conversar. Eu acho que a gente tem assunto pra mais de metro. Acho que Também a gente tinha acho. que começar mais cedo e, tipo, aquilo que a gente ficou conversando antes de dar play, a gente já podia ter tacado, porque essa é a ideia do Etilicast. É isso aí.
Falou a patroa. A patroa. Falando em patroa, quem que é as patroas, né? Simone e Simária? Não, aquelas coleguinhas. Era a Maria. Era aquela que Malária morreu. e para-brisa. Não era a Marília e o Mendonça? Marília. Ah, não, era umas e o costas só, né? Mendonça. Marília Mendonça é a que morreu? Ah, Marília. Ai, que horror, William. Foi a que morreu. Não. Fala assim. É Tá. o Claudinho Bochecha, é o João Paulo Daniel, é a Marília e o Mendonça, é o Cristiano e o Araújo. Cristiano Araújo. Ah, sim, Ai, verdade. meu. É que eu vi que Simone e Simária tinham se separado. E aí a Simone foi fazer o primeiro show e apareceu a Simária no show. E ué, caralho, e aí? Sério? É bater Aham. saudade, né? É, Sabe Elas são irmãs, né? são irmãs. Sabe quando tu E era termina um relacionamento e tu vai deitar na cabeça do travesseiro e tu pensa, pô, tá faltando alguma coisa, porque no começo tu tem que ter adaptação, né? E aí, tipo, acho que é o término do relacionamento das duas ali, tipo, já tá tão estabelecida a rotina que ela, vai ter show, eu vou. Vou ir no show. Daí E aí apareceu foi. lá. Aí atrapalhou o rolê. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, caralho, por que terminaram, será? Né? Ih, deu um monte de história, né? Eu nem sei, eu sei que elas só quebraram relações. Pois é. Não Mas sei daqui a pouco dizer. vai ser tipo o Sandy Júnior, né? Vai ter turnê do reencontro. Ah, Só pra faturar uns provavelmente. milhõezinhos aí. 2024, Simone e Simária de volta. Acho que Enquanto nem tiver vai até vivo, lá, tem tá? uma reunião, né? Uhum. Quando tiver no Ai, que pesado. Legião Urbana não Falar dá assim. mais pra juntar. Nossa, Já foi já não dois. dava quando estavam todos vivos. Já foi Eu vi- 2 pra Paula. Eu já vi o reencontro de Friends da série. Muito bom. E Aí claro, eu vi ainda aquele bem que. do Um Maluco no Pedaço. Eu assisti. Ai, maravilhoso! Muito Muito bom, muito bom. Eu chorei, eu sou muito idiota, eu chorei. Cara, eu nunca achei vi um que- maluco no muito pedaço. fácil. Eu vi um pedaço assim e não me prendeu. Sério, era tão idiota o programa, assim, muito bom. É, mas tinha umas pegadas pesadas também. Ali, umas pautas. É que. Quincy Jones, que é o produtor, vocês já ouviram falar? Não. Quincy Não. Jones. Ele era, por exemplo, produtor do Michael Jackson. Michael Jackson solo, no caso, né? Não o Michael Jackson grupo. Olha aí, mágica. Foda que não tem gás, né? Não sai. É que tem um furo nas mãos. Like Jesus, assim. Não dá. Acho que a mão tá Ainda suave. bem que passou também. batido essa. Ainda bem que passou De batido. pegar essa. fazer o pirofagia. Essa aí vocês pegam só depois, tá? Depois eu vou fazer um videozinho. E o Quincy Jones, ele era tipo produtor do Michael Jackson, um cara foda, assim, músico foda, mas visionário pra entretenimento como um todo, né? E ele conheceu o Will Smith, ele já tinha a ideia de contar uma história de um cara que vinha de outra cidade pra morar com gente rica e resolveu botar o programa no ar, só que o programa ele passava de uma maneira leve temas muito pesados. Aham. Tipo, lá nos anos 90 eles já tratavam isso de por que os negros são muito mais presos do que os brancos. Coisas assim, sabe? Cara, é um programa legal, assim. Não é à toa que, né, vive na memória das pessoas até hoje, assim. É genial. Só claro, né, bom humor, passava no horário nobre, né? Esse conceito de liberdade, ele é um negócio muito metafísico, né? Porque a liberdade, ela é baseada no contexto que a gente tá inserido, né? É. Porque a liberdade pra mim pode não ser liberdade pros outros, né? E tem sempre aquilo de tu é livre, mas tu obedece Tu não é livre. uma tá lei, ligado? uma lei moral e cívica. Não é livre. Até além disso, tipo, a liberdade é a emancipação material das pessoas, né? Tipo, quando tu não precisa mais fazer nada. Tu tá livre. Quando tu pode escolher o que tu quer fazer. Acho que seja liberdade. Interessante.
A gente acha que a gente é livre, mas a gente não é. Porque a gente não tem escolha. A gente tem que seguir muita coisa. Só pra sobreviver materialmente falando. Ah, tá. Eu já ia dizer, né? Tem um... Nesse negócio de ser livre, tem um adendo, né? Que é o material. O material realmente tu não tem muita escolha. Verdade. Por exemplo, Assim que a gente... olha como é que funciona o conceito de liberdade, né? A gente se diz que vive numa sociedade livre, numa democracia, né? Mas a gente sabe quando é que foi o último plebiscito? Em 2005. Que foi das armas, né? Isso. Ou seja, Caralho! foi o único momento de democracia direta, onde o povo é convidado a decidir sobre algum tópico diretamente. E aí Cuba, que é uma ditadura, aprovou uma legislação sobre casamento gay, sobre um monte de coisa, através de um plebiscito. A ditadura, que diz que é uma ditadura, que não é uma ditadura, né, mas é um regime diferente do nosso. Por isso que eu digo que a liberdade ela é um conceito com base no onde a gente está inserido, né? Lá eles passaram um plebiscito. Eles mudaram, eles acabaram com o patriarcado através de um plebiscito, com o povo votando, com as crianças guardando as urnas, com as crianças levando as urnas, com o presidente indo votar, tipo, sem segurança, sem porra nenhuma. O que é o ditador. Eu não queria. Isso pra Viva Fidel. O Brasil. Fidel já deitou o cabelo, né? Ah, não, é. Esse tá jogando truco. Esse tá jogando truco com a rainha, né? O irmão dele já foi também? Oi? O Raul já foi também? Já. Ou é ele? Eu acho que já. Eu não sei qual é o presidente. O Raulzito. O Raul que tomava um copo cheio de vodka com pingo de laranja, que ele dizia que era pra cortar o azedume da vodka. Esse era dos nossos. Meu Deus. Trazer ele aqui pro Etilicast. Porra, eu bebi muito mais que vocês, eu tô decepcionado. O Will tomou água. Tem certeza? Mostra a tua garrafa. Vou tomar perfume aqui, não. Mostra a tua garrafa. Ah, não vai aparecer a minha. Olha aqui, cara. Olha aqui. Caralho, uma garrafa. moleque! Tomei uma garrafa. Tomou uma garrafa? Meu Deus! Eu tomei só uma garrafa de água. Não, eu tomei 2 taças. Que o humor ele vem da contradição, né? Ele vem da quebra de expectativa. Então no Etilicast eu faço todo o programa do Freak bebendo, basicamente. Etilicast e aí no Etilicast eu fiz de cara. Na verdade eu acho que é até melhor, porque daí assim tu consegue... Brincadeira. Não, porque eu fico muito mais inteligente quando eu bebo. Eu viro até poliglota. É porque eu tô falando, cara, que daí as tuas ideias funcionam melhor. Na terça passada eu encontrei um amigo meu pedetista e a gente... Um amigo meu que é eleitor do Ciro, pedetista, e a gente ficou conversando... Braço Brizola. Aí a gente ficou conversando até 7 horas da manhã, e daí eu lembro que ele trazia um conceito e eu aprendi muito com ele, né, nesses 4 anos. Mas daí eu comecei também a observar um pouco a materialidade das coisas e começou a discutir, daí daqui a pouco eu tava meio... Mas por que a gente não vai de lá pra cá em trás? Tipo, eu tava falando assim já. E aí eu cheguei 7 horas da manhã em casa, cozido. Eu fui trabalhar, acordei 3 horas da tarde, não comi, fui trabalhar sem comer. Eu tava na terça, eu tava sem comer desde o meio-dia. E aí eu só almocei, bebi de noite, fui dormir 7 horas da manhã do outro dia sem comer nada. Fui trabalhar, fui começar a comer só 6 horas da tarde do outro dia. Que beleza. O fígado agradece. É. Misericórdia. Fazia 3 semanas que eu não saía. Quando eu saí... Só pra te lembrar que tu não tem mais 18 anos, tu tem 32. Saudades. Saudade, 32. Época que a gente participava de suruba.
Nessa época eu nunca participei, nunca fiz. Eu sou um cara muito... Nesse aspecto eu sou conservador. Uhum. Eu sou... Não conservador de goela, né? Mas conservador, tipo... Eu sou monogâmico, né? Olha aí, Eu sou monogâmico. É isso eu aí. admiro, porque eu também sou hoje em dia. Monogâmico em céu. Tá ligado? Hum, Que é o celibatário involuntário. por enquanto. Não por come enquanto. ninguém por culpa dos outros. Ai, Deus. Não por culpa dele. Não, tô zoando. Não que ele queira, né? Não que seja uma opção dele. Eu vou falar, pra ser Então- sincero, eu tô com uma preguiça ultimamente de ir atrás de alguém. Até falo, mas daí me dá uma preguiça e eu vou lá e paro de conversar com a pessoa. Ah, é foda isso. Relacionamentos estão mais difíceis, né? Tá aí, vamos entrar num assunto antes de acabar, então. Vai lá, então. Fala de relacionamento, tu que é um cara solteiro. Tu nota Eu que as queria pessoas tanto são mais... ouvir, mas eu tô com a minha bexiga explodindo. Eu preciso fazer xixi, daí, gente. Dá licença. Ah, faz aí. Não consigo. Tem a garrafa aí? Ai, ou segura aí, ou fala e eu não ouço. Tá. Não, mas sério, tipo... Tu acha que as pessoas estão mais impacientes nos relacionamentos? Defina impaciente, assim. Tipo... Com uma tolerância muito menor a erros do outro? Pode ser? Ou talvez um dogma, daí eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta. Ou talvez porque a gente esteja no momento de quebra de dogmas estabelecidos tipo assim, dos últimos 200 anos, 300 anos, e a gente esteja vivendo uma revolução dos costumes. Revolução é aquilo que muda de um lugar para o outro, não que destrói, né? A gente está tendo uma mudança de conceitos do que era uma maneira tradicional de viver um relacionamento, que é até o que eu tô falando, que é o patriarcado, que é o centralismo de uma relação onde o homem mandava e a mulher baixava a cabeça. Talvez esse conflito não gere mais insatisfação. Talvez o fato de a gente estar vivendo uma mudança onde antes se cedia muito mais, agora as pessoas têm mais voz num relacionamento, talvez tenha mudado isso, tipo, a pessoa tá se sentindo mais emancipada nesse ponto, então ela consegue, sei lá, coisas que ela achava que era normal naquele tempo, talvez não seja mais normal. Faz sentido. Eu Talvez- noto, tipo, uma impaciência, sabe? Até recentemente a gente viu aí o número de separações acontecendo e tal. Realmente, pode ser uma mudança de comportamento geral, né? Porque se o cara for pensar, separação, sempre aconteceu traição. Eu já tive muito em casa de boate, de coisa, de show. Cara, todos os caras casados. E antes as mulheres toleravam porque era uma coisa do homem. Não, porque ele precisa ter aquele momento. Tipo, a mulher sabia que estava sendo enganada, mas tipo, fazia uma vista grossa. Por exemplo, tipo, passava um pano. Ah, é que eu não quero estragar o relacionamento, tá? Porque eu tenho apreços, a minha Na família. verdade... Ao- Não. Como é que eu vou dizer assim? A instituição que eu construí, aquele projeto de família que eu construí. Então, às vezes, ela pensa que para não estragar né, ela aceita algumas coisas e tipo, eu minto, eu finjo que fala a verdade, a outra finge que acredita e vice-versa. E agora as pessoas estão... Eu acho que é mais pelo comodismo. Do tipo, eu preciso dele pra sobreviver. E do jeito que Não, tá então, bom. exatamente esse é o ponto. De tá Que eu não acabando... escutei o que tu falou antes, né? Eu só peguei o barco andando, assim, né? O bonde, como dizem. Então, esse é o ponto que eu tô falando. Ele perguntou assim, por que os relacionamentos acabam mais? Tipo, tá tendo a impaciência das pessoas que termina... Intolerância. Que redunda em termos de relacionamento. Aí eu falei exatamente isso. Pela emancipação, principalmente da mulher, que não se sujeita mais a papéis que antes eram subalternos. Tipo assim, a mulher... Era uma tradição da mulher fazer jornada dupla, ou ser do lar.
Agora, tipo, Uhum. existe tá tendo que haver uma divisão nova das tarefas, tá tendo que haver igualdade de armas. Tipo assim, antes a mulher suportava a traição e deixa abaixo porque tá ali naquele, né? Foi educado pra ela que o homem é vagabundo e a mulher tem que ser recatada e do lar, né? Sim. Então, tipo, quando a mulher tá tendo mais emancipação, então tá resultando em quebras daquela família tradicional que era, em geral, o do patriarcado, né? Uhum. São pontos a serem pensados e repensados, porque há vários, não vários, né, mas eu acredito que há os dois lados da moeda, né? Que, tipo assim, há o ponto de que é isso, e há o ponto de que também, assim, qualquer coisa a mulher hoje em dia já não aceita mais e o homem já não aceita mais. Uhum. Tira a traição, não tô falando Sim. disso, tá? Sim, sim, sim. Porque isso Esse aí é um é uma extremo. coisa que tipo assim, isso é muito do casal. Cada um conhece a si, cada um sabe a que ponto pode chegar o relacionamento, enfim. Mas eu digo assim, ó, que hoje em dia, vamos colocar, literalmente hoje em dia, redes sociais, casamento, lá, 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 lá. Eu vou usar minha filha nesse momento como exemplo. Minha filha, ela tem 18 e tem Tá. namorado. Uhum. No celular dela, ela tem a senha do Instagram do namorado. Na minha Tá. opinião, isso é ruim. Porque, tipo eu acho assim, também. ó, eu falo por ela, tá? Não por ela, eu falo pra ela. É ruim pra ela, porque ela provavelmente vai ver algo que ela não gostaria de estar vendo. Uhum. Então, e isso acarreta naquela coisa assim, será que não tá fazendo nada? Será? Porque, tipo assim, a gente, hoje em dia, as pessoas não toleram mais nada. Tipo assim, eu tô fazendo agora em novembro 21 anos de casado. Tá. Cara, 21 anos, meu Deus, é uma vida, sabe? Então, tipo assim, eu já suportei bastante coisa e também não suportei bastante coisa só porque. Só que eu acho que a relação marido e mulher vai além de suportar alguma coisa ou de impor alguma coisa, sabe? Uhum. Hoje em dia as pessoas elas não aceitam mais nada. Ai, se ele não lavar a louça, deu, não quero mais ficar junto porque ele não lava a louça, porque ele é um machista. Não é assim que Uhum. a minha opinião é que não é assim que funciona. Mas hoje em dia as mulheres estão assim. Até Ai, eu porque uma não coisa não vou. tem nada a ver com a outra, né? Mas tá no extremo. Hoje em Uhum. dia, o meu ponto de vista em relação a relacionamentos acabarem é o extremo. Há casos e casos, óbvio, mas tá no extremo. Se ao casal, homem e mulher na mesma casa, se ele não fizer o mesmo que ela não vai aceitar. Aí eu não vou ficar com ele porque ele é um machista, filha da puta, que não faz uma comida porque ele não lava uma louça, quem tem que lavar sou eu, não. Não é que tu tem que lavar, tu lava porque tá ali, tu lava e tipo, vem de anos que mulher lava a louça e é isso. Só que hoje em dia não se aceita mais isso. Ah, não, se eu lavar a louça, ele tem que secar e guardar. Se eu limpar o banheiro, ele tem que botar o papel higiênico e tirar o lixo, sabe? Uhum. Tem que ser uma coisa aqui, ó, lado a lado. Não discordo, mas também não concordo. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que tem que ver de como é o dia a dia de cada um e o que cada um pode fazer para ajudar. Eu não cobro nada, mas também não quero ser cobrada de nada, e aí existe o equilíbrio. E aí funciona. Só que hoje em dia não existe mais equilíbrio. Os relacionamentos não têm equilíbrio. Eu acho que o ponto de término de relacionamento é esse. Não literalmente, né? Existem vários pontos. Então, Né? Falta de o que tu falou, assim, ele meio que complementa o ponto que eu tava querendo trazer, que a quebra do paradigma, desculpa. a quebra do Perdão. paradigma, ela traz essas instabilidades no relacionamento. Sim. Tipo, antes era estabelecido que uma coisa tinha que ser de um jeito e deu.
E era aquele único Isso. jeito, tipo, onde a mulher tinha que ser submissa ao homem, fazer tudo que o homem mandasse, e o homem chegava em casa depois do trabalho, abriam uma cerveja, assistia o jogo, dava um chute no cachorro e deu. E Adoro. Agora, na função de homem, claro, benesse pra mim. Mas o que eu tô dizendo é que, tipo, exatamente por o ampliamento da discussão, a emancipação da mulher, em alguns aspectos, está fazendo com que tenha esses conflitos que resultem em termos de relacionamento e também o aumento de opções. Tipo, hoje é muito mais tranquilo tu viver solteiro ou solteira. As relações, tipo, antes, o divórcio foi, se eu não me engano, foi aprovado no Brasil na década de 50. É muito novo. Tá ligado? Cara, tipo, eu acho que a tolerância / intolerância é a causa de términos. Não, claro. É tipo, isso. Relacionamento como é que é? Cada um cede um pessoas pouquinho do não lado e vai entendem. fazendo um acordo. Mas aí que tá, essa revolução... Esse é o ponto. Mas aí que As tá, pessoas essa não revolução... entendem isso. Não, mas aí que tá, essa revolução... Porque o homem, ele sempre teve a posição dominante, certo? Sim. Ele sempre foi o macho alfa, o dominante. Agora, as mulheres estão mais emancipadas. Então, à medida que a mulher vai ganhando espaço na relação, ela vai agredindo o espaço do homem que não aceita perder o seu espaço. E isso gera o quê? Conflito. Porque um interesse é dissonante do outro. É uma quebra. É um imã inverso, sabe? Então, tem esse choque. E aí esse choque, ele pode redundar num acordo. Tipo, os dois lados entender a situação e achar um caminho do meio. Ou na teimosia de um dos lados e não ceder. Tipo, e aí redunda o término, porque tá muito mais fácil terminar do que antes. É muito mais tranquilo de tu não precisar ficar com uma pessoa por aparência, por que seja, entendeu? Esse é meu ponto. Sim, eu super entendo o teu ponto de vista, porque realmente é visto dessa forma. Só que daí assim, ó, tu vê de um ponto de vista masculino, eu vejo do ponto de vista feminino. Entende? Então, tipo assim, eu acho, como mulher falando, que as mulheres estão menos tolerantes a homens, sabe? Tipo assim, o Eliseu, ele é um cara que eu posso considerar ele o provedor da casa, porque, tipo, o cara trabalha para um caralho. Tipo assim, eu tenho orgulho do marido que eu tenho, porque ele trabalha muito. E eu trabalho, sabe? E eu gosto dos meus afazeres da casa. Eu gosto de ser uma mãe, eu gosto de ser dona de casa. Eu tenho prazer nessas coisas, então a gente encaixa. Exato, só porque... é isso que eu tô dizendo, é harmonia. Então, só porque, tipo, por que eu falo que a tolerância / intolerância que ferra com tudo? Porque as pessoas, elas não toleram um marido que lá uma vez ou outra fazem uma comida, que lá uma vez ou outra lavam uma louça. Não é que eu tô querendo, eu não tô colocando eles no pedestal, longe de mim fazer isso, mas tipo assim, é muito difícil o Eliseu fazer uma comida, de vez em quando ele lava uma louça, ele gosta de varrer a casa de vez em quando, mas tipo assim, ó, hoje em dia elas querem que seja eu varro, tu passa pano, eu lavo, tu seca, eu arrumo a cama, tu varre o quarto, eu dobro a coberta, tu estende o lençol, e não é assim que funciona. A não ser, claro, que os dois literalmente combinem que seja dessa forma. Mas assim, ó, eu acho que em 1 milhão existe um casal que funciona dessa forma. Que funciona. Eu falo assim, que funciona. Não que, eles tentam, que, eu cedo. Não, que funciona. 1 milhão, uma em 1 milhão. É complicado. É muito, cara, relacionamento... Até porque exige muito trabalho. Sim. Pra dar certo. E é muito fácil abrir mão. Muito, meu Deus, eu faço então demais. A gente tá quase num comodismo, assim, tipo, se não deu certo, eu troco. Também, tem a ver. É isso. Tem a ver. É que não existe receita, né, cara? Não existe receita. Existem diagnósticos, e cada diagnóstico ele vai se aplicar a uma determinada situação.
O que eu Sim. trouxe, esses detalhes, né, que vocês trouxeram, é claro que vai de casal para casal. O que eu tô falando é de um contexto mais geral sobre o aspecto evolutivo da humanidade, tá ligado? Sim. Tipo, onde tá tendo choque de interesses, qualquer choque de interesses, seja ele de classe, seja ele no relacionamento, existe uma posição do dominante e uma posição de quem é do dominado. Quando o Sim. dominado, ele começa a perceber que ele é dominado, e aí ele resolve tentar ser menos dominado ou tentar se equiparar ao dominante para não haver mais dominante e dominado, haver duas pessoas que colaboram uma com a outra, isso pode gerar um conflito porque ele quebra um paradigma Isso. estabelecido pela sociedade. É isso. E até criado pelo casal, né? Isso tá Sim. algum Às vezes tempo pela numa sociedade. relação e a pessoa muda, tu Não, estranha. mas isso aí, beleza, isso aí é um contrato pré-estabelecido. O que eu tô dizendo é pros novos relacionamentos, tipo assim. Porque é um contrato, tipo, vocês fazem, né, vocês estabelecem uma rotina e ela vai se estabelecendo por si só, mas, tipo, vai sendo aceito pelas Geralmente duas é por partes. si só. Mas, Legal, mas tu entende gostei. que, é isso que eu digo, às vezes o nosso entendimento, é muito baseado no contexto onde a gente está inserido. A gente tem essa Sim. formação da família nuclear, tipo, tá falando aí, deve ser uns 400 anos. No tempo da humanidade não é muita coisa. Tipo, já teve outras maneiras de relacionamento. Já teve a maneira onde a mulher servia como posse, onde tinha que pagar pra família pra ter o casamento, onde era a família que arranjava o casamento. Já teve várias outras maneiras que foram desconstruídas, e essa é apenas mais uma mudança natural da sociedade, porque a gente vai refinando os nossos conceitos e vai tentando desenvolver maneiras que possa melhorar o nosso convívio em sociedade. Claro que, tipo, vai haver as exceções, porque como é que eu vou dizer, esse afinamento, esse calibramento, ele tu vai tendo que moldar, porque vai ter uma hora que vai vir para um lado, uma hora que vai vir para o outro, até se estabilizar. É que a gente está vivendo uma alteração do paradigma. Isso que era estabelecido há 400 anos, tá ligado? Mas tu entende que isso tá deixando as pessoas doentes? A gente sempre foi doente. Não. Eu acho que é igual assim, ó. Tá morrendo Não. mais gente do que antes. Talvez sim, talvez não, mas uma coisa eu sei, que melhorou a cobertura jornalística. Tá ligado? Tipo assim, é isso que eu tô dizendo, a gente tem muito mais percepção porque a gente tá muito mais acompanhando a vida dos outros. Mas existiam muitos problemas que não se eram falados e viviam de uma maneira velada. Sim, tá ligado? também, eu concordo com isso. Sim, é um fato. Só que hoje em dia a sociedade, eu vou jogar assim para a sociedade e foda-se. A sociedade tá mais doente por causa disso. Porque elas querem ficar refinando algo que não tem mais o que refinar. Não sabe? Aí, Faz parte do processo evolutivo. mas tá todo mundo mais doente, Tu cara. pensa que há 200 e poucos anos atrás, os problemas da humanidade era a poluição por causa da merda do cavalo, porque tinha o número de charrete aumentando nas zonas urbanas. E aí, Hoje em até dia então, são os carros. exato, a gente pensava, tá, mas por que ele tá discutindo? Vai ser assim pra sempre, não vai mudar. Aí teve um grupo que resolveu discutir sobre mudar o modal de transporte para um transporte de tração humana para uma tração motora. É isso que eu tô dizendo. Mas- As coisas mudam. As relações Não, mudam. cara, Tudo. eu sei que mudam, eu sou totalmente a favor disso, sabe? Eu acho que as coisas não, até porque a tecnologia, ela evolui, tô botando a mãozinha pra cima porque ela evolui, e a gente tem que tentar acompanhar a porra da tecnologia, não dá pra gente ficar aqui parada, a tecnologia, né? Não Eu não tô rola. nem falando de tecnologia, eu tô Mas falando não, de cara, concepção de tá. humanidade. Então, mas tu acha que o quê? Sair de charrete pra carro não foi tecnologia, querido? Sim, mas eu não tô dizendo, mas eu não tô falando É isso que eu tô ela falando, foi uma entendeu? ferramenta para uma mudança isso. humana. Eu não tô dizendo Mas que isso. que a gente teve que se adaptar. Ela mudou a nossa maneira eu de ver o sei. mundo. É isso que eu tô falando. E muita então, gente quando provavelmente seria reticente naquela coisa de, pô, mas tá mudando muito, né? Agora tu tem que entendeu? Tipo, sempre vai eu ter. não tô falando.
William, tu não me irrita, William. É. Porque a gente já tá mais de 1 hora nessa porra desse podcast. Meu Deus do céu. Tu não Quase me irrita. Tu não me 1h44. irrita. Eu não tô falando que a evolução não é bom, que mudar não é bom. Eu tô falando que as pessoas estão refinando algo que, na minha claro. opinião, Tranquilo. não devia estar sendo tão refinado, porque tu entende que a gente está no extremismo? Machismo, feminismo. Não tem mais, não é nada, as palavras me fogem muito depois da Covid, as coisas não ficam mais igualadas, não é essa palavra que eu quero usar, eu acho. É aqui, ó, é uma disputa. Tu entende que as coisas não conseguem andar lado a lado, é uma disputa acirrada. Feminismo, machismo, feminismo, machismo, feminismo, machismo, feminismo, machismo. Eles estão refinando isso, entendeu? E eles esquecem da igualdade. Entendesse? Não tô falando literalmente da tecnologia e da evolução humana, até porque seria ridículo eu querer comparar dessa forma, mas é isso que eu tô dizendo, entendeu? Não existe mais, vamos tentar igualar, vamos tentar ficar aqui junto. Não, é aqui feminismo, foda, machismo, foda, feminismo, foda, entendesse? É nesse ponto que a gente está falando, que seria voltando lá para a pergunta do Arnaldo sobre o relacionamento, entendesse? Não, ele não entendeu. Ou ele não quer entender. Não, eu entendi o que tu falou. Eu entendi, inclusive, tu falou Tu entende? na primeira vez, porque basicamente tu só deu mais um adendo ao argumento que tu tinha. O que eu contra-argumentei é que, tipo assim, a gente sempre vai mudar e sempre existiu a posição do patriarcado, onde o homem sempre foi o centro da humanidade, não a mulher sempre foi uma colaboradora. Sempre, né? Exato. Sim. Então, a gente está tendo uma mudança, uma quebra de paradigma que está estabelecido há 1000 anos, há 2000 anos. Então é óbvio que vai ter choque, vai ter mudança. Não, mas tu entende que essa quebra de paradigma não quer dizer que a mulher quer se igualar ao homem. Quer Até dizer porque que a mulher ela não quer tá igual. Acima. Mas ela não mas tá. A mulher quer estar. Mas é óbvio, porque é uma luta de interesses, Renata. É isso que eu tô dizendo. Então, cara, é isso que eu falo que é errado, entendeu? Na minha opinião, Sim. que pra mim isso é refinar algo que não tem mais o que refinar. Mas aí tu tem que fazer não uma há essa observação. necessidade de refinaria. Mas aí tu tem que fazer uma observação da materialidade, do contexto onde a gente tá inserido. Qual é o contexto? Tem 50% das pessoas que só tem nome de mãe na certidão de nascimento. Tipo, onde o homem ainda tem uma dominância na sociedade e a mulher, às vezes, ela é colocada num papel subalterno. Não existe igualdade, existe uma luta por igualdade ou por superar, mas enquanto existir a luta, quer dizer que ainda não superou. Não existe luta. Aí é que tá o ponto, Ilha. Não existe luta por igualdade. Existe luta. Me ajuda, pelo amor de Deus, as palavras que tá me fugindo das palavras. Não existe luta por igualdade. Existe luta porque um tá aqui e o outro quer estar aqui. Aí esse tá aqui, o outro quer estar aqui. Mas daí quando tiver os dois empatados, aí a gente vê quem é que vai ganhar. Porque ainda não tem. Ainda existe uma situação de dominado e dominante. Não vai ter, porque ninguém luta por isso, cara. Tu entende que quando tu luta por alguma coisa, tu luta por aquilo e tu quer chegar, tu almeja chegar naquilo. Só que quando tu não luta, não vai chegar. Mas como é que funciona uma negociação? As mulheres não lutam por igualdade com o homem. As mulheres óbvio que não. Tá acima do homem. E o homem não vai aceitar. E o homem não luta por igualdade. O homem também não luta por igualdade. É isso que eu digo, numa negociação funciona assim. E aqui acabam meus argumentos. Tu estabelece um preço, tu quer negociar, tu quer comprar um carro por R$2.000, aí tu vai lá e tu não vai oferecer R$2.000 pro cara, vai oferecer 1.500, aí o outro vai oferecer 2.500. E aí, tipo, vocês vão negociando até chegar no meio termo. Mas enquanto existe negociação, quer dizer que não existe uma paridade. Existe ainda uma disparidade entre as duas, o gênero feminino e o gênero masculino. Se um dia eles estiverem equiparados, aí vai haver realmente uma disputa para ver quem é que vai ser melhor. Quem é que vai ter mais direitos. Eu acho que nunca vamos chegar nisso. Porque o dominado nunca vai deixar de ser dominado. Não, e a gente nunca tá satisfeito.
Mas Na real, quando tiver bom pros dois, pra um não vai estar bom. claro. E aí ele vai lutar por um espaço Tipo, maior. se as feministas não lutassem, É, as feministas não estariam trabalhando o dobro de horas que elas trabalhavam, tipo, até a revolução lá, até quando queimaram as mulheres lá na fábrica, porque elas pediram Cara, igualdade de direito. A luta até é aí, feita. até aí elas tinham razão na luta. O problema é que não existe mais luta por igualdade, William. Eu vou repetir pela última Eu entendi vez. o que tu Não falou. existe. Mas é que tu tá Mas é avaliando que só tu tá pelo conceito. contra-argumentando. Mas é que tu tá avaliando só pelo contexto onde tu tá inserida, no teu relacionamento, no teu círculo Não, familiar. cara, não. É claro que é. Não, William. Não, é num geral, William. É num geral. Eu não desejo que a mulher esteja abaixo do homem ou acima do homem. Eu acho que a igualdade seria o ideal. Tu entende? Mas é igual? Eu eu lutaria acho que- pela igualdade. Sim, mas é igual. As pessoas Agora. não lutam pela igualdade. Sim, os homens também não lutam pela igualdade. Eles lutam pra continuar Meu Deus do dominando. céu. Então, Eu tô falando E eu acho que tá errado. certo. Eu acho que tá certo. Eu acho que o feminismo termina com a caixa de gordura entupida. Que quem vai mexer lá é o homem. Filha da puta. É fato. Com a calha entupida, quem vai subir na casa é o homem. Aí é que tá vendo? Se eu tivesse Mas falando de quando- mim, mas- eu falaria eu que desentupo a caixa de gordura, tá? Porque Exato. eu fiz isso, eu que subo no telhado e faço isso, não porque o Eliseu não faria, mas porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Então eu não tô dizendo pra ti da igualdade, porque eu tô falando da minha parte, eu tô falando do geral. As pessoas Geral. elas não lutam por igualdade, nunca Não, lutaram. Exato. Elas lutam para estar sempre acima do outro. E é isso em tudo. Eu vou colocar assim, ó, no feminismo, no machismo, no coleguinha do trabalho, no coleguinha da escola, no coleguinha que está tirando a carteira de motorista, no coleguinha que está dirigindo. É Isso aí. tudo. Ninguém aceita estar aqui, ó. Todo mundo quer estar acima do outro e foda-se. o É mundo. verdade, essa Thaís aí é uma vagabunda. Corta essa depois. Eu não vou cortar Ah, nada. Acabamos aqui, Tem muita então. coisa pra fazer. Grande abraço pra quem ficou até aqui. É isso Obrigado, aí, Will, tchau por pra ter vocês. participado dessa aqui. Obrigado, Renata, Foi por show ter de participado bola. dessa também. A gente se vê aí no próximo. Eu A gente agradeço se vê. aí, valeu, foi bom papo. Obrigado por abrir essa mente pra gente. Ah, sim. Nunca abre, né? A discussão, ela funciona disso. A gente tem nossas ideias e não existe troca. A gente volta pra casa com as nossas ideias. Não, mas O cara aí sempre tá vai- o segredo. Porque o cara vai pensar sempre assim, vou trocar ideia, vou sair perdendo. Não, Eu vou dar isso aí é alguém coisa dá de na cara idiota. do William. Tem alguém perto do William, dá na cara dele. O grande segredo do mundo é saber ouvir. Sim. Se tu não sabe ouvir, tu é só um fascista. E saber de Sim. quem ouvir. Não, cara, tem que ouvir todo mundo. Não, ouve todo Se tu mundo, só ouve o William. semelhante, tu é só um Se fascista. tu ouve um fascista, tu pode aprender o fascismo. Não, aprendeu. Não é uma opção tua. O bom seria se tu Assimilar o que ele tá aprendesse. falando é uma opção tua. Aprender, Mas tu ouvir aprender- todo mundo é fundamental. Nossa. E tipo, aprender é bom porque é mais conhecimento pra ti. Tu não quer dizer que tu aprendeu, tu tem que botar aquilo pra tua vida. Tu aprendeu, é um aprendizado pra tua vida. Eu entendi. Eu cursei 2 faculdades. Eu vou abrir a Uma, porta que eu tô suando. uau, uma era completamente Que calor. É. Puta que pariu. de esquerda, vamos dizer assim, no ensino. Hum, E a outra era muito mais pra direita. hum. E aí eu vi que o mundo tem 2 lados e que é só interesse. E que os dois estão certos. E ao mesmo tempo os dois estão errados. Tipo, um era. Agora eu tô lento pra caralho. Mas uma Tá era doido? Põe totalmente uma garrafa, Paulo né, Freire, querido? assim. E a outra era completamente diferente. Não. Chama Faculdade da Serra Gaúcha, inclusive, essa que era diferente. E aí eu vi que os dois têm argumentos bons e, porra, no final das contas depende de mim. Por isso é a materialidade histórica. A materialidade das coisas. Tu olhar e ver se Isso. aquilo coaduna, qual é a ideia que corresponde Isso, mais à feio. estrutura É da isso. realidade.
É É isso, tipo feio. Por isso que vem os religiões dados estatísticos, comparadas. por isso que vem a ciência. Claro, e isso eu tô falando se as duas pessoas estão partindo das ciências, da ciência, tá ligado? Do conceito. Agora, se duas pessoas estão partindo de lógicas diferentes, tipo, se uma tá partindo, por exemplo, de uma lógica metafísica e outra de uma lógica física, é óbvio que vai ter choque. Porque são duas maneiras de enxergar o mundo totalmente diferentes. Uma enxerga através da lógica e outra enxerga através de uma explicação que ela tem mais do que a materialidade. Eu procuro enxergar a vida com a materialidade das coisas. Eu tento olhar de maneira fria e material, tipo... Por isso que às vezes penso que eu sou pessimista, mas na real Não, mas esse é o melhor eu ponto. tento olhar Na o verdade, lado bom e o lado ruim. Na verdade, eu olho a vida de uma forma realista. Eu sou muito pé no chão. Eu sonho, eu tenho sonho, eu escuto A e escuto B, mas eu só trago para mim aquilo que me convém. Não Exato. literalmente, pelo amor de Deus, né? Não levem isso ao pé da letra. Mas é isso. Tipo assim, eu aprendo do lado A, aprendo do lado B, concordo com coisas do lado A que não concordo do lado B e vice-versa. E aquilo que eu concordo de um lado e que eu concordo do outro, eu junto pra mim. Posso Porque te eu dar não uma dica? concordo, foda-se. Tu falou, eu pego aquilo que me convém. Eu falei que não literalmente, que fique bem claro Tipo isso, assim, senhor William. mas beleza. O que eu tô dizendo é que se a gente tentar enxergar as coisas pela materialidade delas, pela maneira como elas estão na sociedade, com dados, com observação, Pela realidade, né? com coisas empíricas e coisas estatísticas, com dados científicos e dados empíricos. Tipo, no fim das contas, tu não vai pegar aquilo que lhe convém, tu vai pegar aquilo que bate mais com a realidade das coisas. Mas é que tu tens que pensar que a tua realidade não é a minha realidade. Exato, por isso que a gente tem que se nossa apoiar. realidade não é a realidade Exato, do por isso que a Arnaldo, gente tem que se entendeu? apoiar a dados, a estudos e estatísticas. Porque são Mas aí várias que outras tá. pessoas que estudaram e criaram conhecimento pra gente Só acessar. que tu tens que entender, Feio, que são várias estatísticas, são vários estudos. Então eu não posso pegar são 30 estudos, eu não posso pegar de um único, eu acredito nessa realidade. Sim, porque aí você pegar o que lhe convém. Não, cara, é por isso que eu falei que não era cherry picking. literalmente, caralho. Tu entende que tu me irrita, William? Tu entende? Eu não falei literalmente. Não precisa se irritar, entende? eu não tô irritado. Mas é que, né? Tu tens o dom. Não é literalmente, tu entende? Que são vários pontos de vista. Eu não posso pegar esse daqui tá certo. Não é assim. Eu recém tinha falado. Eu concordo com o lado A, concordo com o lado B, mas também discordo do lado A e também discordo do lado B. E eu junto aquilo que eu concordo com os dois e trago para minha vida. Entendeu? Porque em alguma coisa o lado A e o lado B vão concordar. E isso para mim é que é a realidade, entende? Se tu concorda A e tu não concorda B, tem alguma coisa errada. Porque pra coisa tá certa, os dois têm que concordar. Eu achei que já tinha acabado, velho. Não acabou? Sim, falei antes ali, obrigado a quem acompanhou. Tu consegue cortar ali? Deixa esse papo aí também. Porra, não, eu já tava viajando, tava mexendo no celular aqui. Então tá. Então agradece o pessoal de novo aí. Então, obrigado, gente. Eu achei que já tinha acabado. Vocês ficaram aí mais um pouquinho. Agora sim. Meu Deus, Abraço 11 horas da noite. Para Tchau pra vocês. o gaiteiro. Beijo. Tchau, tchau. Prazer. Tchau. Valeu.